tarde, pessoal. São 18 horas. Estamos agora iniciando esse primeiro projeto da live sobre esse dia histórico que está acontecendo em São Januário, na sede do Calabouço e na votação híbrida de São Januário, com a aprovação e a inclusão da 777 Partners, assumindo 70% do futebol do Vasco. São 22 anos. Nós estamos esperando essa virada de página do clube. Estamos iniciando hoje, justamente hoje, no dia 7 de agosto do ano 2022, essa primeira live com membros das capitanias de Santa Catarina e o Maurício da capitania de Portugal. Vamos também estar convidando e recebendo o Biro, que é o nosso trabalha junto conosco na capitania aqui de Joinville. E estamos iniciando esse projeto piloto, que é um projeto da gente estar gravando semanalmente ou a cada 15 dias, esse projeto de debater os assuntos do Vasco, a Vasco SAF, o futebol do Vasco. Vamos estar maturando e sempre apresentando a todos os membros das capitanias e torcedor de Vasco de Santa Catarina, de Joinville e de todo o Brasil. Pessoal, vamos dar início agora às gravações, vamos estar chamando o pessoal, já mandamos os links para convidar cada um deles. Se não me engano, o Maurício vai ser o primeiro a estar entrando conosco. E já vamos, na sequência, vou mandar uma vinheta aqui agora. E vamos, na sequência, já estar começando a conversa junto com o Maurício e com os demais membros para debater a SAF do Vasco, debater esse momento histórico do Vasco. Beleza, pessoal? Vamos ter erros, acertos aqui nessa primeira live. Vamos estar melhorando, buscando patrocínios. A gente vai fazer um negócio bem bacana, podcast também. E esse será um projeto piloto, tá bom? Segue a vinheta aí, daqui a pouco a gente vai começar a gravação já conversando com o Maurício. Um abraço a todos, obrigado. E vamos curtir o Vasco e que o Vasco consiga sair desse atoleiro que está e a gente volte a ser o gigante que a gente nunca deixou de ser, mas que a gente tem que estar no nível agora acima, que é a Série A, e lutando por Libertadores e muito mais coisas. Tá bom, pessoal? Segue a vinheta aí. Um abraço. Deixa eu ver aqui. Está me ouvindo agora, Maurício? Agora sim, beleza. Então tá. Desculpa aí que deu um problema aqui no áudio aqui, e aí eu tive que reiniciar o telefone. Corri aqui por causa da minha filha aqui. Não, sem problema. Eu até estamos aqui gravando fazendo uma transmissão gravada, depois a gente vai dar uma editada, vai também personalizar essa gravação para ir para o YouTube no canal da Capitania Vasco Joinville. Maurício, primeiramente, o que você está vendo desse processo de SAF? Qual é a tua opinião com relação... você vem acompanhando no decorrer do dia essa questão da SAF. Qual é a tua opinião, meu amigo, com relação a tudo que está acontecendo nesse dia histórico dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama? Olha, Marcelo, primeiro, boa noite à rapaziada da Vasco Joinville. Parabéns aí pelo trabalho espetacular que vocês fazem, é um trabalho de ponta. Parabéns a você que capitania todo esse processo. A rapaziada aí, 5 estrelas, representem muito o Vasco e tenho certeza que todos estão apreensivos de uma forma positiva para o que está acontecendo hoje. Marcelo, eu já venho dizendo há muito tempo em que, após a resposta histórica, o Vasco vai para 124 anos, né? Após a resposta histórica, esse é o momento mais importante pelo qual o Vasco passa. Mais importante por quê? Porque o povo latino, ele é muito emotivo, muito emocional, né? Lida muito com o coração, diferente aqui do europeu, do americano, que é mais frio, mais pragmático. E quando você envolve uma das maiores emoções que o latino tem, em particular o brasileiro, e o vascaíno, que é o futebol, isso põe o sangue a ferver, né? Deixa as pessoas fora da sua zona de conforto. E para muitos, que eu sempre digo que não viviam para o Vasco, viviam do Vasco, isso deve estar sendo muito duro, esse momento. Porque a gente sabe ao longo da história, principalmente nos últimos 20 anos, o quanto nós fomos massacrados, o quanto a equipe foi massacrada, o quanto a torcida foi machucada por toda essa forma de gerir o Vasco extremamente caseira e amadora. E a gente já vem desde a época do Nations Bank, em que na época eu trabalhava numa companhia aérea e participei de praticamente todos os fretamentos que o Vasco fez de 97 a 2000, e tem 1 milhão de histórias sobre isso. Qualquer dia a gente bate um papo sobre isso. Legal. Então acho que a mudança do Vasco neste processo,
que não é um processo apenas do Clube de Regatas Vasco da Gama, aí você já tem Red Bull, Cruzeiro, Botafogo. Sim. Eu já venho dizendo que nos próximos 3 anos, nenhum clube vai sobreviver sem ser SAF. Em Portugal, se eu não me engano, é obrigatório a primeira e segunda liga você ter os clubes como SAD, aqui é SAD, né? Sociedade Anônima Desportiva. No Brasil é SAF. Então eu vejo o Vasco no segundo maior momento da sua história por uma série de questões. Primeiro, você quebra paradigmas do passado. Né? Tudo isso que a gente já começou falando aqui no preâmbulo, a gente já bateu um papo, e vocês muito falam isso, no grupo que tem o privilégio, o prazer de participar do WhatsApp, a rapaziada sempre contribui de forma muito positiva. Você coloca o Vasco numa gestão profissional. O que eu quero dizer com isso? Você deixa de ser aquele dirigente que passa numa xerefa e fala, me dá 10 camisas aí que eu vou levar. Olha, me dá 20 shorts aí que eu vou levar. Olha, põe esse garoto para treinar, ele põe ele para jogar um pouquinho. E a gente sabe como é que a banda funcionava. E aí é claro que os tempos modernos, em que o futebol precisa ser um entretenimento, né, ele não pode ter um clube do tamanho do Vasco, com a potência do Vasco, com o tamanho da torcida e com a história de um clube, sendo gerido de uma forma amadora, sujeito a chacotas como contas atrasadas, luz, água, precisa de dedetização, aqueles que querem viver do Vasco. Não cabe mais isso. O futebol, ele precisa ser um entretenimento porque ele precisa gerar produtos e ele precisa gerar proximidade das pessoas dentro da sua casa. Foi época, e você lembra disso, os amigos, em que a gente ia para o Maracanã, ia ver os jogos, e a gente chegava cedo para ver preliminar, que era o Júniors, que hoje é o Sub-20. E aquilo já era um esquenta, igual numa roda de samba, de pagode, era um esquenta que você já vibrava ali. Hoje não tem mais isso. O futebol é muito dinâmico. Então você vê os campeonatos aqui europeus, você vê a final do Super Bowl, são verdadeiros eventos. Então quando a gente fala, o Vasco está passando por o segundo maior mudança na sua história, tá, porque muita coisa vai e precisa mudar. Começa pela gestão, que eu acho, eu tenho certeza que você precisa de uma coisa altamente profissional. Segundo, você precisa de capital externo. E de onde vem a força desse dinheiro? Vem da Europa aqui, vem da América, o dólar e o euro é o que comanda. A moeda que comanda o mundo é o dólar. Não dá nem para comparar o euro com o real hoje. É 5 praticamente. Vale 5 alguma coisa, e de toda forma, estão na casa dos 5. Então a força é desigual. E aí você fala, que mais? Eu diria a você que além de uma gestão, nós estamos falando, nesse caso da 777, que é uma empresa com um conglomerado de mais de 50, sendo 14 delas, ou 15, dentro do entretenimento. O Fanatiz, que é um canal de streaming que passa futebol, e aqui custa R$ 9,90 por mês, passa os brasileiros todos, ele é do grupo. Entre outras coisas que podem levar o Vasco a um processo de entretenimento. E aí você fala a reforma do CT, São Januário, tudo aquilo que a gente ouviu dos contratos, etc. Mas mas a torcida do Vasco está rumo ao 100.000 e vamos, ladeira acima, mudar esse patamar. Precisa de quê? Precisa da renovação do estádio, precisa de um estádio moderno. E aí eu digo, como alguns clubes aqui, você não pode ser apenas um estádio. Você tem que ir para uma área em que você tenha um shopping, você tenha lojas com sua produto do Vasco, você tem um barzinho, você tem um restaurante, você tenha um cinema, você tenha lugares para você passear, e que a cereja do bolo, ao fim desse processo todo com a sua família, que isso tem que se tornar um entretenimento, um passeio, é o quê? É assistir o Vasco jogar. No caso, falando do Vasco. É um evento, a pessoa vai de manhã para o estádio. Eu conheci em São Paulo, até, Maurício, não te interrompendo, já te interrompendo, eu conheci em São Paulo o antigo Palestra Itália, naquela região ali, na região oeste do estado, Barra Funda ali, se eu não me engano. Rapaz, aquilo ali hoje é uma coisa inimaginável que aquilo ali poderia acontecer no Palestra Itália, o Allianz, né? Hoje o pessoal vai 10 horas da manhã para lá, vive o ambiente do jogo, dos restaurantes e bares em volta do Palestra. Isso é uma coisa que o torcedor vascaíno talvez desconhece. Algo que o torcedor vascaíno não tem esse acesso a isso. Se bem que em volta de São Januário acontece isso também dentro de São Januário. Mas, assim, proporcionar ao torcedor vascaíno uma qualidade em relação a entretenimento,
a questão de acomodação, de receber a família, receber o pessoal que venha, de repente, um turista que venha de fora receber em São Januário. Então, assim, o Vasco hoje, eu vejo essa questão da SAF e tudo, e reforçando tudo que você vem falando, o Vasco não tinha mais por onde caminho, por um outro caminho. Eu não consigo ver uma outra visão em relação, não consigo ver uma outra saída ao Vasco. Ah, Marcelo, mas você está dizendo que isso vai dar certo ou não? Não sei. A gente não sabe se vai dar certo. Tudo vai depender de como for feita a gestão. Mas eu não consigo ver um outro aspecto em relação uma saída a curto prazo para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Eu não consigo ver uma outra saída a curto prazo para que nós possamos, pelo menos, sair dessa lama e conseguir ser protagonista no cenário hoje. Mas não tem, Marcelo. Não tem, porque qualquer outro candidato, que muito se especular, candidato ABC, JH, qualquer um deles, o Vasco politicamente, são mais de 30, 40 grupos. O Vasco sempre foi muito complicado, é muito complicado até passar esse momento. Então, o Vasco precisa de aprovação de Conselho Benemérito, Deliberativo, AGE, precisa de aprovação de tudo quanto é lugar. Sim. E gostem ou não, e eu não faço defesa, porque eu sempre fui muito crítico da gestão do Salgado, que eu acho que cometeu insanidades, coisas absurdas ali dentro, mas a gente não pode negar que encaminharam uma saída para o Vasco. É a melhor saída, Marcelo? Ninguém vai saber. Quando você compra uma empresa, você cria uma empresa, você quer que ela dê certo. E acho muito difícil que ela não dê certo. Porque você tem um backstage, você tem um pano de fundo simplesmente único no Brasil e no planeta, que chama-se a torcida do Vasco da Gama. Que é uma coisa de maluco. Maurício, só um minutinho. Biro, tá me ouvindo, Biro? Tá ouvindo nós aí, Biro? Biro entrou no canal agora. O Biro é o nosso diretor, é um dos diretores que fez os eventos junto com a gente. Tá me ouvindo, Biro? Tá ouvindo a gente bem? Tô ouvindo. A minha internet aqui tá meio ruim. Tá ouvindo bem até agora deu uma caída. Então tá, vai, Biro, nós vamos, daqui a pouco a gente te chama já, de repente desliga e entra de novo para ver se tu consegue, daqui a pouco o Marcola vai entrar também, ver se tu consegue entrar de novo daqui a pouco, de repente pode ser. Tá ouvindo bem? Agora tá legal. Então tá bom. Maurício, por favor, continue, Maurício, rapidinho aí, bom, primeiro prazer, Biro, boa noite aí, parabéns também, já deu o Marcelo, para o belíssimo trabalho que vocês fazem aí, digno, realmente representam de forma espetacular a torcida do Vasco. Então, eu estava dizendo que a torcida do Vasco é única. E esse movimento da SAF, Marcelo, como você mesmo falou, é extremamente necessário, porque o Vasco tem que mudar a sua proa. A proa do Vasco vai ruim há muitos anos. Como é que o Vasco conseguiu se sustentar nos últimos 20 anos? Porque até 2000 alguma coisa, nós tínhamos alguns gênios jogando no Vasco. Tínhamos algumas feras. A torcida empurrava e a gente tinha craque que resolvia. Mas já muitos anos para cá, digo eu, depois de 2006, 94, 98, 2000, depois de 2006, o futebol brasileiro ficou pobre de valores. Nós tivemos valores esporádicos, um Paulinho, um Douglas, valores esporádicos dentro do Vasco. Tivemos o Martins Silva, mas sempre foi os trancos e barrancos. Nós nunca tivemos um time, e a gente tem que reconhecer, como o rival tem nos últimos tempos. Por quê? Fizeram uma gestão, e olha que a tamanho e engajamento da torcida do Vasco não tem igual. Não tem. O que o Vasco não recebe e o que a torcida entrega é de invejar qualquer torcida. A gente cansa de ouvir comentaristas, os próprios torcedores de Vasco, dizendo que o que a torcida do Vasco faz é uma loucura. E a única coisa que ela quer é o quê? É um time com condições. E não existe possibilidade no mercado atual, no mundo atual, em que você consiga injetar capital, como os 120 milhões que tem que entrar de imediato sendo aprovado hoje, com os 700 que tem que entrar ao longo de 3 anos, com o modelo de contratual que o Osório falou que eles têm que entregar dentro dos 5 maiores orçamentos que tem. Não tem como se você não tiver um capital externo. E a gente vai se iludir, a gente vai remar para trás. Não, eu sou contra a SAF. Não sou contra a SAF. Eu sou muito a favor da SAF. Por quê? Vai dar certo? É claro que a gente quer que dê certo, é uma dúvida, mas eu acho muito difícil, com o engajamento da torcida do Vasco, Marcelo e Biro, que isso não funcione, porque uma coisa eu tenho certeza, é a melhor para o Vasco? A gente pode ter várias interrogações, sim, mas uma coisa eu tenho certeza, o modelo atual não sustenta mais o Vasco, Marcelo. É isso aí. Biro, tá me ouvindo? Não sei se tu consegue
Qual a tua opinião, Biro, em relação a tudo isso que você tem visto hoje? Primeiramente, bem-vindo, boa noite, final de tarde, início de noite. Daqui a pouco, Sérgio de Blumenau, da Capitania, Marcolan vão estar entrando também. Sobre essa opinião do que aconteceu hoje, esse dia histórico, na virada, uma página que está se virando na história do clube com relação à SAF. Qual a tua opinião, Biro? Primeiramente, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Maurício. Prazer estar contigo aí. Marcelo, meu irmão. Marcelo, falar o quê do Marcelo, né? Marcelo, um tarado pelo Vasco. Eu perto de vocês aí, sou um neném em questão de torcida de Vasco aí, eu sou meramente torcedor, mas com uma certa idade e um certo tempo já em questão de futebol. O que o Maurício falou é isso mesmo, cara. Como é que vai dar errado, cara, tu botando dinheiro em cima de uma paixão que é a torcida do Vasco? Cara, eu acho que a chance de dar errado é praticamente zero. Tá? Praticamente zero. Uma torcida que... o engajamento da torcida, né, Biro? O Marcelo, de repente, vai ficar até bravo comigo eu falar isso aqui, mas tudo bem, eu vou falar. Ontem teve uma feijoada aqui em Joinville, né, Marcelo? Sabe? Sim. Dos amigos, nossos irmãos lá. São os irmãos amigos nossos aqui, da torcida da torcida do Vasco, amigos da gente. E eu cheguei lá no final, Marcelo, porque era aniversário da minha sobrinha no mesmo local lá. Sim. E quem estava tocando era alguns amigos nossos, o Marcelo conhece bem, torcedores daquele outro time, que eu não gosto muito de falar o nome. Porra, cara... Torcedor do arquirrival fazendo samba pro torcedor do Vasco, olha cara, isso. Mulano, cara, hoje a gente tem um grupo, tu sabe, né, Marcelo? A gente tem um grupo aí denominado os Cornetas de Joinville, hein? O cara falando lá, cara, sem sacanagem, vou falar agora para vocês, como é que pode uma torcida que apanha tanto os caras fazer um negócio daquele? Pô, os caras estão na Série B, bicho, os caras tirando sarro, os caras estão na Série B, porra, os caras fazem um negócio daquele. Porra, Marcelo, eles não viram a nossa lá que a gente fez. Sabe? Porra, com o Maricá, com tudo. Cara, como é que a torcida do Vasco se mobiliza com um time na Série B, tomando porrada na Série B? Um time... Pô, me desculpe, na minha visão, o time do Vasco, um time ruim, que a gente não sabe como é que tá lá em quarto lugar. Eu vi alguém falando aí, pô, já estamos caindo para quarto lugar. Para com isso, a gente está no quarto lugar, né? Então, cara, até já me alonguei demais. Deixa a bola aí com vocês. Não, mas é isso daí mesmo, mas viu, a ideia que eu tenho com relação a essa questão... A torcida do Vasco, cara, ela faz coisa impossível. Imagina se tiver dinheiro, conta saneada e dinheiro para contratar minimamente um elenco, pô, que jogue o mínimo. Pô, cara, a gente vai longe. Mas Biro, olha só, é aquilo que eu sempre comento aqui. Maurício, até eu acompanho futebol há um bom tempo, meu pai falecido, pai que faleceu há 23 anos, era botafoguense, eu sou vascaíno por causa do meu avô e da minha mãe, que eram os que cuidavam mais de mim durante quando meu pai viajava muito, eu me tornei vascaíno por causa deles. E eu lembro do Corinthians de 77, aqueles anos que o Corinthians ficou sem ganhar título algum. Eu tenho 2 tios que são corintianos. E, rapaz, eles comentam comigo. Hoje são mais idosos, certo? E eles até comentam comigo, Marcelo, foi a época que a torcida do Corinthians mais cresceu. Foi a época que a torcida do Corinthians mais se apaixonou, porque era um desafio para o clube na época. E hoje eu vejo o torcedor do Vasco durante esses 22 anos, tirando 2011, que foi a conquista da Copa do Brasil, eu vejo o torcedor do Vasco, cara, engajado numa paixão e de tentar resgatar um amor que tá doente, cara. O Vasco, eu vejo, é um clube que está numa UTI, e hoje, com esse momento da SAF, é uma possibilidade de nós começarmos a dar um suspiro ao nosso clube, para que daqui a pouco a gente consiga sair dessa UTI e conseguir pelo menos fazer com que o Vasco consiga respirar sem ajuda de aparelhos. Eu enxergo dessa forma. E falando, e até me alongando um pouquinho, até em relação aos eventos que nós fizemos no dia 17, trazendo o Maricá, com quase 300 pessoas, mais de 300 pessoas presentes no espaço de Oitequila, eu acho que o Maurício acompanhou pelo WhatsApp, pelas redes sociais,
a gente vê a força do torcedor vascaíno. Nós tivemos que encerrar a venda de ingressos, de feijoada, de acesso, por causa do local, para compartilhar, para receber o pessoal com segurança. E ontem, nossos co-irmãos, aqui o pessoal também, que são irmãos nossos, que fizeram um evento lindíssimo, pelo que eu recebi de mensagens, eu acredito que é a mesma coisa. E isso vai se dar também quando a gente vai a Brusque, quando a gente vai a Blumenau, quando a gente vai a Rodeio, quando a gente vê os eventos do torcedor vascaíno. É um torcedor engajado, é um torcedor que clama por sede, que tem uma demanda reprimida. O Vasco tem uma demanda reprimida absurda. A gente vê isso na venda de produtos. E como torcedor, acho que o Maurício em Portugal também presencia isso, de muitos vascaínos que de repente querem ver um Vasco forte. Gente, eu vou ser sincero, hoje até acompanhando o que o Flávio falou, o Flávio do Atenção Vascaínos, eu acredito que o Vasco esteja entre a sexta e quinta maior torcida do Brasil, acredito. Mas se nós não fizermos, a SAF vai ser um dos pontos cruciais para que nós possamos resgatar ou reafirmar os nossos filhos, esses jovens, essa criançada, como um futuro da torcida do Vasco. Eu sempre reitero isso, porque não é fácil tu manter um torcedor vascaíno hoje. E a SAF, esse processo da SAF, para mim é uma virada histórica em relação ao que nós podemos ter de futuro para o Vasco. Hein, Maurício? Compartilha comigo essa opinião, não? Ô Marcelo, eu concordo absolutamente com tudo que você falou, porque o Vasco ele viveu ao longo de 20 anos de fragmentos. Exatamente. Né? O Vasco estava depositado numa areia movediça, em que, ao longo desses 20 anos, sempre aparecia uma corda para ele se segurar e não afundar. Exato. E quando ele estava naufragando, né, quando ele estava afundando sem nenhuma corda, aparece uma oportunidade de tirá-lo de vez da areia movediça. E os torcedores são aqueles que estavam ao redor da areia movediça, toda hora lançando uma corda. Só que chega uma hora que não tem mais corda, não tem mais braço, e as pessoas cansam. E por que desse movimento todo? Porque a torcida é gigante, a torcida entende a importância do engajamento dela, sim, a carência de produtos, né? Daqui eu digo o absurdo que o rival aqui, o próprio Palmeiras, você acha muita coisa, e aqui do Vasco você não acha absolutamente nada. Eu até conversando com você em particular, falei com o Marco Olan, porque eu faço questão de ter algumas coisas de vocês para cá. Essa semana está saindo essa semana. Não, fique tranquilo, eu agradeço. Eu só fico triste, e falei na época, quando então o capitão da capitania Gigante Portugal conversei com o Vitor Roma e com vários, falou, olha, é uma vergonha como é que os outros nadam de braçada e você não tem nada do Vasco aqui. Aí o Vasco criou a Vasco Store, que você pode entregar em qualquer lugar do mundo. Os preços chegam aqui 8 vezes mais caro que na loja. Você pergunta se alguém vai comprar. E aí você tem que retransmitir a eles. Hoje, você, se procurar em qualquer canto, você encontra um produto não licenciado por 20 euros, 25 euros. Ou seja, uma demanda reprimida, em que se você faz isso chegar aqui, o capital, o euro e o dólar vale muito. E olha o que isso não pode ser de depositário para o Vasco financeiramente. E você expandir a marca Vasco fora, principalmente no domínio dela, que é a sua história, que é Portugal. Então, Marcelo, venho acompanhando aqui no grupo da imprensa que eu participo, as manifestações oficiais do Vasco, como em outros grupos. A informação que eu tenho é que a proporcionalidade, se não for igual à última, vai ser mais alta a favor da SAF. Sim. Porque a torcida está absolutamente cansada do modus operandi que o Vasco viveu nesses últimos 20 anos, em que a gente não conseguia absolutamente nada. O que a gente comemora de título? Uma Copa do Brasil 2011, um bi 15, 16 do Carioca. Isso para o tamanho do Vasco é minúsculo. Que jogadores, você fala, o rival vendeu por 200 e tantos milhões, o Vinícius Júnior, o Vasco vendeu por pouco. É aquela lei da oferta e da procura, né? Quando você não tem dinheiro, a esmola que vem você aceita. Com certeza, o mercado sabe. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para você aqui. Você sabe que o Vasco tá passando o Pires, tá precisando de dinheiro. Você não vai fazer uma oferta para um jogador do Vasco, de repente pode até valer. Digamos, vamos colocar aqui, por exemplo, Paulinho. Digamos que ele
que ele pudesse estar valendo um valor de 150 milhões. Mas nenhum clube, sabendo da história do Vasco, hoje nós vivemos a era da comunicação. Todo mundo sabe de todo mundo tem informação e é full time. Então, sabendo da situação em que o Vasco se encontra hoje, o pessoal fala assim, cara, joga 20, joga 15 milhões, joga 10, os caras vão abraçar. Os caras estão... Deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper, fazer uma pergunta para você e para o Biro, que vai ilustrar muito isso que você está falando. Se não fosse a 777, o Vasco tivesse aquele momento que teve com o Campelo no começo da gestão do Salgado, você tem alguma dúvida que o Andrei já não tinha sido vendido a preço de banana? O Andrei Santos, eu não acredito. Eu vou ser bem sincero contigo. Eu não tenho a mínima dúvida que ele já tinha sido vendido, porque já tem especulações de futebol europeu em cima dele, já vem falando isso há quase um mês, e o garoto tem 18 anos. Mas não sai agora. Ele não sai agora porque a 777 segurou com o Salgado. Vão valorizar ele um anito aí. E depois ele sai por um valor que tem que sair. E não o que eu te falei, a preço de banana. Ela vende por qualquer Marioli pirulito que o Vasco está precisando. Agora, a partir de hoje, ao fim da votação, que aí vão ser 10 horas, né? Aqui já vão para 2 da manhã, o Vasco vai mudar a sua história. Aí a conversa, meu amigo, a conversa agora não é sobre dinheiro, é sobre eu querer ou não, entendeu? Exatamente. As cartas aí você passa a dar. Eu preciso ou não vender? Eu não preciso vender, eu estou agora querendo comprar. Porque a partir do momento que você tem poder de compra, você chega no mercado e sinaliza assim, ó, agora eu não preciso vender meu patrimônio. Eu estou comprando, eu não estou vendendo. É diferente o negócio. É ali da oferta e procura, como você falou. Então, agora, o Vasco entra num nível de competitividade no cenário mundial. É aquilo até que a gente ouve por aí, de que agora eu vou dar as cartas, eu tenho dinheiro, é eu que digo, eu faço a proposta. O recado que ele deu foi com Palácios, né? É diferente o negócio. Com Palácios foi o recado que ele deu ao mercado, falou, olha, estou aqui comprando. E o Palácio, é aquela velha... Eu não acho que o Palácio seja um jogador que tenha sido assim, foi uma mil maravilhas a contratação do Vasco. Mas eu acredito mais que o Palácios foi uma sinalização ao mercado, foi mais ou menos um ponto de simbologismo, um simbologismo. Um novo momento que o Vasco está por vir, até há quanto tempo o Vasco não contratava um jogador antes do Palácio? Não me lembro. Tá entendendo? Contratar então, jogador, olha... O vascaíno que, a partir de agora, entendam que foi uma mensagem dada ao torcedor do Vasco, de que a partir de agora nós estamos num outro momento de nós comprarmos. O Palácios é um exemplo. Ele é o primeiro de muitos que poderão vir com uma possível aprovação da 77 junto ao Vasco. Então, isso foi crucial para o torcedor do Vasco conseguir entender o que é o processo. Às vezes, o que faltava muito ao torcedor do Vasco, e eu noto isso muito nas conversas que eu tenho com várias outras pessoas, é informação. É informação de como é o processo de SAF, como é o processo de ter um dono no clube. Mas o Marcelo é contra-informação. E você sabe que na inteligência da polícia existe a questão chamada contra-informação. Se você pegar qualquer clube de basquete, a NBA, se não me falha a memória, todos os clubes têm donos. Todos os clubes têm donos. E você vê o mega entretenimento que é o NBA, um Super Bowl. Aquilo, vem a condição da Libra aí. Eu acho fantástico. Sim. Acho fantástico que tem que gerir o produto final é quem participa dele, que são os clubes. Televisão é importante? É importante. As pessoas não gostam da emissora ABC? Ok, mas é um veículo importante. Só que os clubes que têm que deter a maior fatia e têm que gerir o seu campeonato, porque o produto final é apresentado por eles. Se você tem um produto e você não gere bem, você não vende o teu produto. E aonde vai doer? No seu bolso. Então, acho que o Vasco com o SAF, a Libra vindo, não sei se é a partir de 24 ou 25, esse processo todo, o Vasco agora que a janela, Marcelo Ibiro fecha, se não me engano, é dia 15, não se tem, a menos que a 777 faça algum efeito surpresa, eu não acho que o Vasco, principalmente com essas 6 contratações que fez, não acho que o Vasco vá inventar alguma coisa nesse momento. Se vier uma surpresa, talvez. Mas o Vasco vai se consolidar
Porque desde a 7ª rodada, como você falou, as pessoas diziam, o Vasco caiu para o 4º lugar. Gente, caiu para o 4º lugar, faz uma vitória contra a Ponte Preta, os outros jogos os caras derrubam, voltam para a 2ª. O Vasco não sai do G4 desde a 7ª rodada. Desde a 7ª rodada. Então é muito os trombeteiros do apocalipse que eu digo, porque interessa a alguns, né, a parte ruim, propagar coisa ruim, para querer usar de pano de fundo contra aquilo que eles têm interesse. Mas a realidade do futebol brasileiro perante o europeu, se a pessoa falar, o Vidal veio para jogar no rival, o Cebolinha veio para jogar no rival, o Marcelo, o Davi Luiz veio para jogar no rival, você acha porque eles vêm porque quer jogar? É porque não tem mais espaço aqui, amigo. Eu conheço o futebol aqui. Não tem, eu vi o Cebolinha jogando aqui, joga até bem, jogando aqui contra o Braga. O Lucas Mineiro, que jogou no Vasco, ele joga aqui no Braga, eu vi ele jogar. O jogador não vai. Quero jogar no Flamengo. Quer jogar no Flamengo, amigo? Sai da Europa que quer jogar no Flamengo? Com todo respeito ao Flamengo, pelo amor de Deus, são jogadores que não tem mais espaço aqui. O Davi Luiz é um ótimo zagueiro, mas é lento, é vagaroso, mas tudo bem. Agora, o Vasco tem que estar num processo desse. Falou, tô aqui, não importa. Não tem espaço, vou para fora, mas tô aqui para comprar. E como é que vai ser? Com dinheiro, com SAF. Se for assim, não vai funcionar. Exatamente isso. Biro, compartilha da opinião aí, Biro. Qual a tua opinião com relação a esse poder de compra do Vasco aí? Cara, assim, voltando um pouco de tudo isso que eu estou ouvindo aí de vocês, o Maurício falou aí na questão do rival. Cara, eu acho assim até que o rival hoje ele já estaria assim de 6º a 14º lugar. Fácil se no ano de 2019 ele não tivesse encaixado 4 ou 5 vendas que girou R$1 bilhão para os caras. Exatamente. Porra, os caras fizeram um milagre, venderam eu acho até o Vinícius Júnior um baita jogador e já tinha visto lá, tá? Mas eles venderam o Paquetá, Paquetá que era uma mentira, para mim é uma mentira, Viseu é uma mentira. Mas venderam bem, Biro. Venderam bem porque não precisavam vender. Porque estava no mercado, não precisava vender. Veio a proposta, quantas propostas vieram antes dele aceitar a venda do Vinícius Júnior? Não. Marcelo e Biro, quando o Flamengo acertou a sua gestão, desculpa cortar para ilustrar apenas, quando o Bandeira entrou, o que ele fez? E aí não precisa citar nome, ele tirou limpou tudo aquilo que fazia mal ao Flamengo, dos bastidores, como muitos fazem mal para o Vasco. Exato. E a partir dali, aos trancos e barrancos, eles foram subindo. 6 anos de pancada. E o Vasco é muito maior. O Vasco unido ninguém toma, ninguém passa. E o que precisa é agora a gente passar, né, a SAF ser aprovada, todo mundo se unir a favor disso, né, e o Vasco, com absoluta certeza, amigos, ele vai decolar a passos e braçadas largas. Aquilo que o Biro comentou ali agora, entendeu? O Flamengo não precisava vender os jogadores. O Felipe Viseu, o Paquetá, o Vinícius Júnior. Eles negaram algumas ofertas antes da venda. Eles blefaram com o mercado, foram blefando com o mercado. Eu não preciso vender. Então, quer dizer, me faz uma proposta boa. É como, gente, é o métier de cada um de nós aqui. Eu tenho patrimônio, eu tenho minha vida financeira estabilizada, eu tenho minha vida financeira bem resolvida. Se vier uma proposta dentro do patrimônio que eu tenho, seja ele qual for, eu vou analisar. Se dependente for acima daquilo que eu acho que vale, eu vou negociar, eu vou vender. Então, o próprio, através... Eu fui numa palestra do Eduardo Bandeira de Mello aqui em Joinville, e ele, na época, ele falou sobre o clube aqui, sobre o Joinville Esporte Clube, exatamente sobre isso. Você tem que sair do atoleiro, você tem que equalizar suas dívidas, você tem que renegociar elas com seus credores, e a partir do momento você tem que começar a respirar. A partir do momento que você conseguir respirar saindo do aparelho, da UTI, que a gente chama, entre aspas, você começa a dar as cartas no negócio. O Vasco hoje, gente, nós estamos há quantos anos? O Vasco não dá as cartas de nada. O Vasco pega os refugos de clubes que, de repente, algum jogador que não está sendo utilizado em algum outro clube, e para ver se encaixa, é uma aposta. O Vasco hoje é um clube
que vive de apostas. Tirando o Nenê, que é um jogador que a gente já sabe que pode entregar ou não, mesmo com a idade avançada, tirando essa joia, que é a base do Vasco, o Vasco tem uma coisa também que é a base do Vasco, que é algo que tem que ser estudado. Gente, diante de tudo que nós temos, o nosso clube não é aquela maravilha toda com relação ao departamento, à questão de base. Nós, mesmo assim, conseguimos revelar jogadores todos os anos. Tu imagina se tiver um carinho, um cuidado melhor com essa base, com esse tratamento, com essa garotada. Biro, daqui a pouco nós estamos vendendo um jogador como o Andrei Santos, como o Aguinaldo, como um outro. Olha, eu vou te dar um furo aqui, hein? Vou te dar um furo de reportagem. Vou te dar um furo, só não posso dar os nomes, que eu não estou autorizado. Opa, vamos lá. Tem um rapaz, irmão de um atleta que joga no Vasco, que está encantando o Vasco, que se tudo correr bem, joga muita bola, vai ser trazido para o Vasco. E as pessoas vão ficar encantadas com ele. Aí de Portugal? Não tem, do Brasil não tem autorização. Eu tenho conversado muito com os empresários dele. É um jogador de base, mas ele é padrão Andrei Santos. Aqui no Brasil. Jogador aqui do Brasil. Não tem autorização ainda do empresário para falar. Conversei muito, ele falou, Maurício, não fala ainda, porque sabe como é que é, né? Claro. O olho cresce, vem para o Vasco, e eu acredito que seja o movimento pós-777. Ele me falou, Maurício, as pessoas acham que o fulano joga, tu precisa ver o garoto. A partir do momento que o Vasco se tornar SAF e tiver essa situação resolvida, que vai mudar a imagem do clube. A partir do momento, pensa, analisa, vamos usar a empatia aqui. Eu tenho um jogador aqui em Joinville, que é um garoto que está com... Cara, leva no Vasco, porque agora está tudo estruturado. Lá tu vai ter vitrine, vai ser uma baita vitrine, mesmo na situação atual que está, é um gigante, é uma baita vitrine. Mas agora ele vai estar estruturado, ele vai ter uma boa gestão, vai ter um trabalho de diferenciado a nível europeu, tem um investidor por trás investindo. Tu vai aparecer empresários e jogadores querendo botar jogadores no Vasco. Hoje, vamos ser sinceros, eu tenho uma joia aqui, eu vou botar onde? Vou botar no Palmeiras? Vou botar onde? Vou botar no arquirrival? Vou botar no Vasco? Eu vou botar em um Atlético Paranaense, aqui perto, que tem o CT do Caju, que é um negócio assustador, que eu já fui lá. Então, a gente tem que olhar com essa visão de empresário, de tentar entender qual é a visão de business, é fazer negócio. E o Vasco tem que ser viável de forma de money, de fazer o negócio acontecer. Então, hoje, o que nós temos na nossa base hoje, que está vindo, são apostas que vêm também de empresários querendo utilizar essa vitrine do Vasco, e também dentro da nossa categoria de base, garotos que, cara, vou ser sincero, olha, eu sendo bem sincero, tirando o Santos, eu vejo o Vasco entre as 2 ou 3 maiores potências, Fluminense, também Xerém, a base de Xerém é muito forte. O Fluminense tem um trabalho muito bom. 5 bases que mais revela jogadores. Eu digo a você, com a pobreza, pobreza eu não vou dizer pobreza, que é uma palavra muito pesada, com a simplicidade do que se tinha há anos do centro de treinamento. E uma dos aportes pesados desse dinheiro que vem agora, de pronto, é o investimento transformar num CT de primeiro mundo o principal e a base, que é onde você fomenta o maior produto que um clube tem, que são os jogadores. Porque o clube hoje, ele vive de quê? Ele vive da base, de jogadores, de pegar, você formar e etc., e você vender. Essa que o modelo associativo dos clubes era esse, né? No momento hoje, em que os clubes vão caminhando para se tornar SAF, eles têm que ser muito maior do que isso. E o futebol hoje, como você falou, é um business totalmente diferente. Então você precisa de modelos de treinamento, de investimentos, você precisa de atrativos de uma forma geral. E se o seu produto principal, que é o futebol, que é o que carrega qualquer clube, ele não tiver na ponta, não tiver nos top 3, top 5, não adianta que o teu produto vai ficar em segundo plano. Bem, Sérgio da Capitania Vasco Blumenau, seja bem-vindo. Está nos ouvindo, Sérgio? Estou ouvindo, tudo certo, rapaziada? Boa noite, saudações vascaínas. Tudo certo. Marcelo, Sérgio, obrigado estamos debatendo aqui, Sérgio, tá o Maurício de Portugal, o Biro aqui, nosso diretor de eventos, aqui trabalha com a gente na diretoria da Capitania Vasco Joinville. Estamos debatendo a questão da SAF, esse momento histórico, essa virada de página
do Clube de Regatas Vasco da Gama, a gente vem conversando no decorrer do dia. Sérgio, eu queria a tua opinião com relação a qual é a visão que você vê. Eu venho acompanhando o grupo da Vasco Blumenau, tenho opiniões diversas. Aqui em Joinville é a mesma coisa, você está no nosso grupo também. Qual é a tua opinião, meu amigo, com relação a tudo isso? Qual é a tua visão em relação à SAF? Primeiramente, eu quero te agradecer e te parabenizar pela mensagem logo pela manhã que você colocou. Perfeito. Eu assino embaixo tudo que você colocou, é a visão que eu tenho com relação à SAF. Seja bem-vindo, boa noite, Sérgio. Dê a sua opinião com relação aos amigos aí. Então, Marcelo e nossos amigos, né? É um prazer estar falando com vocês aí, o pessoal de Portugal, Biro. Cara, a gente estava nessa... a gente está numa mesmice, cara, há mais de 2 décadas, né? 20 e poucos anos por aí. E eu sou a favor da SAF, tá? Eu tenho uma palavra, eu mantenho ela, e algumas coisas da forma que essa SAF foi feita me deixa um pouco, cara, né, com o pé atrás, mas essa gestão que ganhou a eleição, né, cara, não vou falar aqui da forma que foi, cada um tem seu ponto de vista, eu respeito isso, sim. E eu não vejo outra saída para o Vasco se não for uma SAF. Eu não vou torcer contra, mesmo que eu não esteja gostando da atual gestão, tá? Não é porque a Vasco Blumenau se tornou uma capitania, que também a gente vai passar a mão na cabeça, umas coisas que a gente acha que está errado, a gente vai respeitar tudo mais. E, cara, torcer, tá? Torcer para que realmente dê certo. Eu tenho essa expectativa, vou torcer muito para isso. Jamais vou sair falando, quero mais que dê errado essa SAF, blá, 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 blá. Né? Eu acredito, cara, que o Vasco, ele tinha ainda saídas para sair dessa situação financeira, administrativa e tudo mais, só que as gestões que passaram não souberam fazer acontecer, né? Isso eu falo de todas as gestões, porque a torcida do Vasco já mostrou que ela é muito forte, que ela é mais do que apaixonada, tá? Ela ama muito mesmo o clube, e ela faz de tudo pelo clube, cara, ela faz de tudo. Então, se fossem pessoas capacitadas para saber trabalhar, né, numa gestão que pudesse tirar o clube dessa situação financeira, e eu acredito que teria uma solução, mas veio a SAF, e agora é torcer para que as coisas aconteçam. Ouvi ali essa semana nos comentários que parece que estão querendo fazer uma CPI, não sei se já falaram sobre isso ou não. Se fizerem, cara, que mostre que realmente não tenha... Porque, assim, os bastidores de São Januário são tensos, né, Marcelo e pessoal? Muito se fala nos corredores, muito se ataca, e quase nada é provado, mostrado, né? Então, cara, é uma pena que o contrato não foi mostrado como todos iriam, por isso que ficou essa incógnita, será que tem uma coisa errada? Não tem. E, cara, agora é torcer para as coisas fluírem. E eu vou trabalhar dessa forma aqui em Blumenau, né, com nossa diretoria, os nossos sócios, nossos torcedores. Muitos têm o pé atrás, mas agora não tem o que fazer. É a gente torcer e tomara que dê certo. Essa questão em relação aos contratos, eu não tenho ainda uma opinião formada com relação a isso. Não sei se o Maurício, o Biro tem, mas eu não tenho ainda uma opinião formada com relação a isso. Você tem, Maurício? Qual é a sua opinião em relação aos contratos? Marco Holanda já está na live, daqui a pouco ele vai liberar o microfone e a webcam e já vai estar participando junto conosco aí. Maurício. Olha, para mim, amigos, Marcelo, isso é muito simples. É claro que todas aquelas pessoas que são... Primeiro que o Vasco é uma democracia desde a sua existência. A pluralidade do Vasco e a defesa do ponto de vista plural de todas as pessoas, isso é a marca do Vasco. Ou seja, as opiniões contrárias, desde que de forma respeitosa, elas têm e devem ser respeitadas. Isso é a marca do Vasco. E quando se fala de uma aprovação da Vasco SAF, claro que, como eu falei no começo, aí, no preâmbulo, isso tira da zona de conforto muita gente que vivia do Vasco e não para o Vasco. Isso serviu, procuraram munições
sob todos os aspectos, e aí não estou falando daquelas pessoas, como o Sérgio falou, que tem uma opinião contrária e tal, ótimo, isso é uma opinião, é democracia, é forma de você enxergar a sua análise. Mas a gente sabe que tinham pessoas que estavam procurando cabelo em ovo, tentando agravar isso, agravar aquilo, criar tumulto para empurrar com a barriga a decisão da SAF, que cabe aos sócios. E na questão do contrato de confidencialidade, isso para mim ficou muito claro, de que, primeiro, a informação ela foi usada de uma forma, às vezes, muito nociva para quem não tem conhecimento. Porque qualquer empresa do planeta que você trabalhe, qualquer empresa do planeta, você pode assinar, e eu já assinei várias, um termo chamado termo de confidencialidade. São informações sigilosas da empresa, do seu modus operandi de contrato, que você, sob penas que vão de uma suspensão, a demissão, a multa, etc., você é terminantemente proibido de expor isso a terceiros que não sejam entre a relação entre a parte contratante e a parte contratada. Isso existe em qualquer empresa do planeta. Em qualquer empresa do planeta. E aí é claro que quando você fala desse modelo de contrato, e aí eu não tiro o mérito de quem tinha interesse, mas é compreensível. Eu gostaria de ver, também gostaria, mas eu compreendo que nesta relação de negócio, que depende da aprovação dos sócios, AGE ou não, se não aprova, devem ter cláusulas ali que eles vão usar no mercado para buscarem outro clube. E eles não querem expor isso. E podem ter coisas sigilosas entre as duas partes. Isso acontece em qualquer empresa do planeta. Agora, vai agradar a gregos e troianos? Não vai. Mas o que eu disse no começo, a absoluta certeza que eu tenho é que o Vasco não respira mais. Se o preço a pagar são essas pequenas dúvidas, eu prefiro pagar porque eu tenho certeza que mais um ano o Vasco não sobreviveria à areia movediça que eu falei no começo. O Vasco naufragaria, e só não naufragou porque a torcida, que é absolutamente fantástica e única no planeta, ela sempre carregou esse time nas costas. Essa questão dos contratos que você comentou é interessante assim. Ó. O Fluminense, através do seu presidente, ele estava namorando a questão da 777 Partners. Eles tiveram um contato prévio e se o Vasco não fechasse, se a 777 não fechasse com o Vasco, o Fluminense seria a bola da vez para fazer toda a tramitação. E existe uma questão no contrato de compra e venda, de negócios, que a partir do momento que você abre o contrato, você dá ao mercado assim, opa, deixa eu ver os furos, aqui, você abre o mercado que você está negociando. Então, quer dizer, em termos de negociação, para quem está vendendo e para quem está comprando, é extremamente prejudicial você abrir um contrato. Entendeu? Você abre para o mercado, tá, qual foi o valor que está sendo negociado, quais são as tratativas, qual foi as tramitações, quais são as cláusulas. Você abre ao mercado, seja qual for o tipo de contrato, seja ele qual for, você abre ao mercado, você expõe esse contrato, e a partir do momento que você expõe o contrato, você pode ouvir de qualquer outra empresa, porque hoje a 777 Partners não está no Vasco ainda, está sendo votada hoje, mas até uma semana atrás, 2 semanas atrás, não. Então o que acontece? Você não lembra do Cruzeiro, Marcelo? Você lembra do Cruzeiro que o Ronaldo podia receber uma multa de milhões e quebrar o contrato da compra da SAF, porque dizem que um conselheiro lá abriu a cláusulas que ele não podia abrir, isso dava possibilidade ao Ronaldo não comprar mais o Cruzeiro e ainda receber uma dívida de milhões? Sim, sim, exatamente. O Ronaldo chegou deu uma entrevista, se eu não me engano, nos canais Fox, da ESPN, dizendo que dependendo de como fosse tramitada essa questão, ele poderia desistir do Cruzeiro. Imagina, seria o caos do clube. O clube que está afundado em dívidas, eu acho que é o clube que mais deve hoje, é o pior clube em termos de dívida do Brasil hoje. Então, o que acaba acontecendo? Você consegue, eu estou olhando, até concordo com muita coisa que o Sérgio colocou ali, em relação a isso, mas eu ouvi isso dentro da capitania Vasco Joinville. Por que não estão abrindo contratos? Por que não estão abrindo? Eu entendo assim, cara, eu estou negociando a compra de uma empresa, eu estou flertando com ela valores, dívida, como vai ser pago, tudo tal. Se eu abrir isso para minha concorrência, eu corro o risco de perder o negócio, entendeu? Então não é bom para mim, não é bom para ela, porque de repente, tu abriu o contrato, tu fez um leilão do clube.
Digamos que abre o contrato. Aparece 3, 4 empresas para leiloar a compra do Vasco. A 77 chega e fala assim, ó, eu tiro o meu carro de campo, não faço mais, tá? Não quero mais negociação, siga um caminho com os outros investidores. E nenhum deles dá certo. Como é que fica o negócio? O Vasco fica assim, ó, caramba, flertei, fiz leilão, todas as tramitações comerciais que eu vejo onde há essa abertura do contrato, onde há o leilão, geralmente acaba não dando em nada, entendeu? Porque você acaba leiloando, no final das contas, você fala assim, cara, fecha lá com o cara, porque eu tenho uma proposta de negócio e eu não me interessa esse leilão aí. Não me interessa ficar leiloando, querendo quem vai dar mais. Isso para mim não me interessa. Biro, qual é a tua opinião, Biro, em relação a isso aí? Concorda com o que a gente está comentando, amigo? Tem uma tua opinião diferente daquilo? Qual é a tua opinião, amigão? Cara, se tratando de Vasco, de bastidores de Vasco, de política do Vasco, é tudo muito obscuro. Tu não sabe se o cara está escondendo porque ele tem coisa a esconder ou se ele está escondendo por... Pô, me desculpa aí o termo, porque os urubus estão ali para complicar, para não deixar acontecer. Vasco, vou falar para vocês, cara, é meio complicado, né, com relação à questão da política, porque tu tá vindo, existe essa questão também, de você, quando você abre contrato, gente, você tá dando de mão beijada para a oposição ou para qualquer, que eles tenham, que coletem informações ao qual eles possam, gente, sem as informações que estavam sendo repassadas, com o contrato blindado, quantas situações na esfera jurídica nós sofremos durante esses últimos 15 dias? Imagina abrindo o contrato, o que poderia gerar isso ao clube. Então, eu tenho a minha opinião e ouço as opiniões de todos os demais. Eu não consigo ver uma solução para o Vasco. E aquilo que o Maurício comentou, gente, o Vasco talvez vai entrar numa atmosfera agora, igual como aconteceu com o arquirrival quando o Eduardo Bandeira de Mello assumiu o clube. Vai lavar, vai tirar grande parte dessas pessoas que contaminam, que contaminam hoje o dia a dia do clube, que contaminam o departamento de futebol do clube. A 777 agora vai olhar e vai falar assim, ó, agora é conosco, calma, é aqui que vai acontecer, é aqui que vai acontecer, porque, gente, eu fico pensando pelo lado de investidor da 77. Rapaz, é porque é um baita negócio o Vasco, viu? É porque é um baita negócio. Deve ser bom ser... Aliás, deve ser bom ser presidente de clube, porque o que... Agora, você não vê clube nenhum, amigos, nesse mar jurídico em toda eleição que o Vasco sempre teve metido. Isso tem que acabar. E isso vai acabar hoje, porque isso denigra a imagem da instituição, porque qualquer coisa no Vasco vira modus operandi jurídico. Isso é nocivo para a instituição. Digo mais a vocês. O reflexo da 777, ela já se vê positivamente ou negativamente dentro de campo. Porque os jogadores do Vasco, isso eu posso dizer a você, de fonte segura, que eu tenho fontes ali, todos acompanham de perto e apreensivos com esse modelo. Claro. Há quantos anos você não viu o Vasco pagar dentro do prazo? O Vasco já pagou, já quitou tudo. O Vasco há 3, 4 meses atrasado, e tu acha que isso não refletia em campo? Só que a gente tinha algum gênio jogando, né? Hoje em dia não tem mais. Sim. Pessoal, Marcolan, meu querido, tá nos ouvindo, Marcolan? Estou ouvindo sim, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, querido. Seja bem-vindo. Marcolan, esse primeiro trabalho de projeto de conversas com o pessoal das capitanias, para a gente conseguir debater hoje esse momento histórico que acontece dentro do nosso clube, nós que viemos conversando durante vários dias com o Sérgio, com o Maurício, com você, amigo, sobre esse momento da SAF dentro do Vasco, meu amigo Marcolan, a nossa referência das capitanias aqui do Brasil, meu querido. Qual a tua opinião sobre esse dia histórico que está acontecendo hoje no Clube de Regatas Vasco da Gama, meu amigo? Boa noite. Então, quero mandar um abraço a todos da bancada aí, Sérgio, Marcelo, Maurício, Biro. Quero dizer que vocês moram no meu coração, são amigos vascaínos de longa data, e eu tinha até prometido que eu não ia mais participar de live, né? Daí o Marcelo hoje de tarde começou a me pegar no pé e coisa, porque nós estamos num momento difícil, né? Onde, nesse tempo novo, todo mundo é dono da verdade, todo mundo na internet
é o dono da verdade e acaba que ninguém respeitando a opinião de ninguém, né? E eu também falei que eu não falaria mais de SAF, né? Até porque já é uma coisa concreta, né? Mas eu acho que talvez eu seja, não sei, o Maurício também já postulou na política do Vasco, talvez, Maurício? Acho que sim, né? Não, conheço bastante, mas nunca quis me envolver por saber como é aquilo. Então, talvez eu seja o mais velho na política do Vasco aqui, né? Claro que eu sou o mais novo, né? Dá para ver só na minha carcaça aqui que eu sou o mais novo, né? Mas eu digo na política do Vasco, né? E desde épocas de cruzada, desde 2014, né? E a gente precisa começar a refletir lá atrás, né? Na queda do Vasco, né? Na época do Dinamite, onde o Dinamite, para mim, no meu modo de ver, foi puxado o tapete dele, e não foi pouco, foi muito, né? Ele sofreu muito com... Eu tenho assim a dizer que tem gente que chama de banana, tem gente que chama de uma série de coisas. E eu acho que foi, se a gente for puxar bem a história do Vasco, ele foi passado a perna legal, né? Pela pessoal aí, diga-se de Monteiro, de Eurico, de quem a gente já conhece que vem há tempo, na minha opinião, prejudicando o Vasco, né? Tentaram fazer dele um rainha da Inglaterra e ele não aceitou, né? Exatamente. É mais ou menos isso. Então, assim, ó, claro que a gente vai falar em outros grupos. Ah, não, porque ele foi um banana. Ah, porque ele não fez isso. Ah, porque não foi aquilo. É que o pessoal fala o que lhe convém. O que defende o seu grupo. Isso aí. Nós não precisamos disso. Nós não temos política, né? Nós não estamos envolvidos com essa coxa, para dizer bem... Eu falo isso para quem for, já falei para o Monteiro, já briguei com o Monteiro, já discuti com o Monteiro, com o Eloy Ferreira, com o Euriquinho, com a turma toda. Então, assim, ó, eu falo mesmo, todo quem me conhece sabe como eu sou. Então, assim, ó, temos que parar de queimar o nosso ídolo, nosso maior ídolo, né? Por causa de pessoas que quiseram passar a perna nele. Dito isso, a gente vem numa sequência terrível, né? De 4 rebaixamentos. Tivemos desde uma coisa que nunca tinha acontecido no Vasco, que foi a eleição que o Campelo dividiu com o Júlio. Um fala que foi o Júlio que passou a perna no Campelo antes, o outro fala que o Campelo passou a perna no Júlio. Não vem ao caso, mas o fato é que ali não se fez valer o que sempre vinha sendo feito, né? O voto dos sócios, né? E chegou no conselho, teve a virada ali, né? Então, ali eu acho que foi o ponto que, assim, ó, predominante para essa questão associativa começar a decair muito, né? Com aquilo ali houve muita rincha, muitas diferenças, você pode ver que hoje tem... você não pensa no Vasco, você pensa no candidato político. Porra, hoje eu estive acompanhando os grupos, cara. Os caras brigando. Aí você tem um Júlio que foi lá na frente de São Januário, antes da eleição, dizer que ia tomar a cadeira do Eurico. Quem é que lembra disso? Você teve um Leven que se preocupou antes da eleição em contratar um jogador caro e não se preocupou com o papel da impressora. Porra, cara, vamos falar a verdade, vamos juntar tudo. É muito amadorismo, cara. É muito amadorismo. Então, assim, quer ver, ó, a minha opinião, eu acho que tudo que se formaliza, tudo que se profissionaliza é muito bem-vindo, até porque eu sou consultor de empresa também, tem uma empresa de consultoria têxtil. Então, assim, eu concordo muito com isso. Mas também concordo com a forma que foi. Não precisaria abrir a todos os sócios, mas poderia ter melhorado a comissão, aumentado a comissão para mais... chamam, sei lá, não tem nada a perder, né? Assina um termo de confiabilidade, chama um Leven da vida, chama o Campelo, chama o Júlio Branco, chama o Frias,
chama os caras que tem as vertentes, que seguem uma linha, que tem os seus grupos políticos. E aí eles têm que assinar um termo para não abrir e expor para ninguém. Pronto. Olha, posso abrir uma aspas aqui, Marcola, fugindo um pouco do assunto aqui a confirmar? Twitter do jornalista Rafa Ribeiro. Nosso ídolo maior, Roberto Dinamite, deu entrada no hospital da Unimed da Barra da Tijuca. Está internado. Todas as orações para o grande camisa 10 do Vasco. Mais informações a seguir. Felizmente, lutando... O Rodrigo Dinamite me mandou uma mensagem dizendo que ele tinha ido para o hospital, mas depois eu não consegui mais falar com ele. Pois é, vê se você captura aí as melhoras, um beijo carinhoso aí, porque lutando contra um, né, a gente sabe, essa doença maldita aí que vitima muito. Olha, o Marcola, muita sapiência no que você disse agora, você vivendo aí esses grupos políticos. O problema do Vasco, o Vasco nunca se uniu. E chegou num ponto de ruptura total que não havia mais condição. Quando o Campelo esteve aqui em Portugal... Maurício, só deixa eu acabar minha linha de raciocínio, senão eu vou me perder aqui. Desculpa. Então, assim, então a gente chegou num ponto onde a gente não vê um Paulo Nobre da vida. E talvez nas outras eleições, o nosso Paulo Nobre seria o Salgado. Todo mundo falava que o Salgado ia salvar o Vasco. Isso nós estamos falando desde lá de 97, de 2000, vocês estão entendendo? Só que não tem. Salgado e Orfa, né? Sempre mencionado, eu estou sendo muito honesto com vocês. Eu já tive conversa com o Júlio, já tive conversa com o Leve, já conversei com o Campelo, enfim. Mas a gente não vê alguém hoje para salvar o Vasco. A gente não vê uma MRV da vida, a gente não vê... Porra! Então, até quando que a gente vai ficar nessa lenga-lenga de se manter na Série B, de um consórcio do Maracanã tá cobrando de nós comida, do Arthur cansado de botar, o próprio Arthur cansado de botar nós, cobrar a comida da gente, do restaurante. A gente tá vindo assim, em trancos e barrancos há muito tempo. Então, assim, eu saí da política do Vasco, saí da Cruzada, um lugar onde eu aprendi muito sobre política, muito mesmo. Gosto muito das pessoas que estão lá. Mas eu disse assim, eu acho que eu posso ajudar muito mais estando na capitania. Né? Já vai fazer dois... Desde a eleição eu saí. E eu prometi para mim mesmo que política do Vasco eu não me meteria mais. Né? Porque acaba que você arrumando inimizade. Hoje mesmo eu estava vendo nos grupos, o Maurício, o Marcelo, o Sérgio, Biro. Cara, os caras já estão brigando para quem vai ser o presidente da Associação do Vasco, dos 30%. Já tem nego, já tem cara dizendo que vai fazer uma potência olímpica. Mas eles têm que se agarrar em alguma coisa, né? Porque no fundo, Marcola... Cara, aí o que é da gestão, fala que tem que continuar alguém que seja da gestão para caminhar junto com a SAF. Aí quem não é da gestão, quem é oposição, fala que não pode ser porque tem que ter uma oposição à SAF para poder fiscalizar os caras. Porra! Vocês estão entendendo o que é? A política do Vasco estava a ser estudada. Agora ninguém dava bola para os outros esportes, estava tudo abandonado. Exatamente, é isso aí. Cara, assim, mas por que você acha que eles estão preocupados agora com o esporte olímpico e etc? Por que você acha que agora tem essa preocupação? Cara, porque o Vasco vai dar certo, vai voltar a ser o que era, e 30% vem para dentro do clube, a parte associativa. Isso é óbvio, é claro. Agora, é só você imaginar, o clube vai voltar a ser gigante, nunca deixou de ser gigante, vai voltar nos patamares, e tudo que for favorável vem para fazer bem para o Vasco. Agora, os caras têm que olhar numa direção, e como você falou, a política do Vasco sempre foi suja e nojenta. É exatamente isso daí, exatamente isso aí que o Marcola falou. Agora a briga vai ser por esses 30%, porque, gente, esses 30% vai render muito mais ao clube do que, de repente, muito mais do que esses 100% que o Vasco vem tendo hoje. Então, Sérgio, tu ia comentar ali alguma coisa referente a isso, amigo? Por favor, a palavra é tua. Não, é que assim, só falando em cima de algumas coisas que o Marcola falou há pouco, né? Na verdade, se eu não estou enganado, teve 2 eleições, acho que essa foi a terceira, que não foi respeitado os votos dos sócios, né?
há muitos anos atrás, né? E cara, assim, ó, eu concordo com o Marcolan, cara, eu faço parte ali dos Camisas Negras, cara, entrei nesse grupo a convite, claro, né, de alguns amigos, e para tentar conhecer um pouco mais da política do Vasco. Eu converso de vez em quando com o Marcolan sobre algumas coisas do Vasco, cara, eu gosto de conversar com o Marcolan, Marcelo também, o Mailon, né, também, que tem conhecimento, o Ivo Bremer, cara, enfim, são pessoas que conhecem de Vasco, né, e bastidores de política. Cara, quando eu vejo uma coisa que eu não concordo tá no grupo dos Camisas Negras, eu retruco, né, eu dou minha opinião. Mas eu digo para vocês, cara, que muitas das vezes, cara, eu sou metralhado, porque ali também muitos já estão com uma visão, vamos seguir o que a cúpula do grupo, né, define, ou, sabe? E eu deixei claro, assim, cara, se no momento que não fizer mais bem para mim, que não estiver me ensinando sobre o Vasco, sobre a política, bastidores e tudo mais, eu saí pronto. Né? O Marcolan acabou de falar aí que ele fez parte da Cruzada, saiu também por não estar mais fazendo bem para ele. Mas, cara, é complicado. Esses que a gente está falando, esses 30% aí que agora estão brigando, o Marcolan, até hoje no nosso grupo ali da Vasco do Blumenau, falaram sobre isso também. Vão brigar os 30% que vai ficar com o clube. Mas quem vai ser hoje a gestão não vai mais perder a cadeira, vai ficar, não sei o que, cara. As coisas ainda estão em trâmites e o pessoal já está pensando lá na frente para pegar esses 30% ali e para talvez não fazer a coisa certa também, né? Em relação ao Dinamite, em relação ao Dinamite, cara, eu conheci ele em Brusque, né? E uma pessoa show de bola, como também conheci o Acácio também. E realmente tentaram fazer ele de bobo, né? E ele nos trouxe um título que estava há alguns anos sem um título de expressão. E aí viram que talvez o homem podia ir mais para frente, mais longe, e começaram a puxar o tapete dele. E é foda, um ídolo nosso, um grande jogador, passar o que passou, né, dentro de São Januário, inclusive até na social, quando através do Eurico lá o expulsou, né, cara, isso não... Eu estava lá, eu vi a cena toda, eu estava exatamente quase que ao lado. Uma das maiores vergonhas que eu já vi em São Januário. Cara, assim, ó, é triste a gente ver assim isso essa... é humilhante, cara. Bota a mesma coisa que expulsar toda a torcida. Exatamente, bem isso aí, cara. Então, assim, ele cara, é nosso maior ídolo, cara, não tem... Só Exatamente. reiterando a informação aqui rapidinho, pessoal. Acabei de receber a informação aqui que essa entrada do Roberto Dinamite ao hospital é uma cirurgia que já estava programada, já estava agendada e faz parte do tratamento que ele está fazendo, do tratamento dele. Então, menos mal, reiterando a informação que o Maurício passou ali, que é uma cirurgia que já estava programada, não é nada de repente, uma urgência, assim, algo que se agravou, já estava na programação do tratamento dele. Por favor, Sérgio. Olha, o Sérgio, amigos, informação do Felipe Rocha do Lance agora, atualização. 4.691 pessoas já votaram, 173% dos aptos. 27% não votaram ainda. São 1.694 sócios com direito a voto que ainda não fizeram. Quantos mil, Maurício? Vamos lá, informação do Felipe Rocha do Lance, às 19h05. 4.691 pessoas, representando 73% dos aptos. 27% ainda não votaram, e representam 1.694 sócios que ainda têm direito e ainda não fizeram. E a predominância tem sido o voto online, se eu não me engano, na casa de 300 e poucas pessoas que foram pessoalmente votar, o resto tudo tem sido feito de forma híbrida, online, como eu fiz aqui. Eu recebi agora a mensagem, até o Duque me mandou uma mensagem, parece que tem 70 e poucos % realmente já votaram, mas faltam pessoas votarem ainda. E qual é o resultado? O parcial não deu resultado ainda, né? Não, o parcial nunca vai ter. O parcial não pode dar
o sim ou não. Só após a eleição, após as 10 horas, é que você pode dizer os votos sim ou voto não. Você só pode dar... No máximo, uma boca de urna, algo assim. Sim, sim, sim. Mas o Marcolão, a boca de urna, pelo que eu tenho acompanhado com algumas pessoas que têm me dito, é brutal, não só o presencial ali, mas pelas conversas, deve estar no mesmo patamar da outra AGE ou acima em relação ao aproveitamento, que foi 77, alguma coisa. Se não for nisso, vai ser daí, dizem que pode ser daí para mais. Entendi. Então, pessoal, é isso aí. Hoje eu estava até conversando, o Marcolão que chegou agora, o Sérgio tinha chegado um pouquinho antes, na conversa com o Maurício, que hoje, assim, diante da política do Vasco, se eu não me engano, Marcolão, Sérgio, Biro e Maurício me corrijam, o Vasco tem mais grupos políticos do que o Brasil inteiro, se eu não me engano. Tem uns 40, Marcolão, concorda comigo? O Vasco acho que tem uns 40 grupos políticos lá dentro. A última vez que a gente tinha feito uma atualização era 33 grupos. Ó, tô falando. Quase 40. Cada um remando para um lado. Cara, eu tive com um Campelo aqui em Portugal, ele era presidente, estivemos jantando aqui, ele esteve aqui, me ligou, que já somos amigos de longa data, aí fomos jantar, conversei um bocado com ele, e ele veio tentar receber o dinheiro do Natan aqui, e a figura dele, coitado, eu falei com ele, é uma figura de um cara derrubado, porque ele, não só pela questão política e etc., mas porque ele estava agoniado para pegar o dinheiro do Natan para conseguir fazer o pagamento dos funcionários, etc, etc. E eu falei com ele, somos amigos, eu falei, Alexandre, você, se cuidasse do patrimônio, você é muito bem. O teu grande erro foi se meter no futebol, porque você era médico do Vasco, 22 anos. Só que quando você se meteu no futebol, você se arrebentou. Só que aí, Marcolão, amigo, o que acontece? Você passar 3 anos da gestão com alguém tentando te derrubar, você falou, olha, eu vou para o sacrifício, mas quem vai abraçar isso sou eu, porque quem eu vou botar do lado vai tentar me derrubar e tu faz o quê? Tá entre a cruz e a espada. Vamos falar daquele empréstimo de 36 milhões, né? Que o Conselho votou contra, aí passou-se 2 semanas, o Vasco com necessidade, passou 2 semanas, aprovaram, né? O pessoal do Brant, enfim, aprovaram, aí teve um custo financeiro, algo assim, de 36 milhões, o Vasco passou para 31 milhões. Não, o valor foi menor, aprovado pelo banco, e a taxa foi maior. Mas isso foi política. Tu sabe melhor do que eu que viveu isso lá dentro. Isso tudo foi briga política. Entendeu? Então o Vasco hoje, ele tira esses caras da zona de conforto e acaba com a ciranda da alegria que tinha lá dentro. Como eu falei aqui, você tinha gente... Maurício. Hã? Esse é o ponto positivo que eu estou me apegando, sabe? Eu estou me agarrando, cara. É assim, ó. Porque assim, ó, vamos ser sinceros, vamos ser bem honestos, né? A gente, claro, eu estou prezando muito o trabalho, por exemplo, que o Zé está fazendo lá na sede da sede náutica, que está ficando muito bonito. Eu acompanhei, eu estive lá, né? Ele recebeu o nosso ônibus e tal. Só que assim, ó, o que faz girar o Vasco é o futebol, né? É o futebol. Então, assim, eu estou me apegando muito a isso, para o nosso futebol, para o nosso clube tá crescendo. Porque não vai mais ter esses caras lá. A gente não vai mais falar de Euriquinha, a gente não vai mais falar de Monteiro. E se eles tocar o pau ou não tocar, aqui, ó. Não vai mais ter. Lá, chegava alguém lá no almoxarifado, ó, me dá 10 camisas aí, me dá 10 shorts. Aí chegava outro diretor, me dá mais 15 camisas. E assim era o circo da alegria. Era um circo da alegria em relação a isso. Então isso precisa mudar. Eu nunca me esqueço que eu liguei. Acho que foi na gestão, não sei se foi na gestão do Campelo, que a gente ia para lá, daí eu disse, eu preciso de ingresso, né, porque eu vou levar um ônibus para lá e tal. Mas então vamos ver como é que a gente vai te dar o... Não, vocês não estão entendendo. Eu quero comprar o ingresso, eu não quero ganhar ingresso, né? Nada contra as torcidas organizadas que ganham, mas eu quero ajudar o Vasco, eu não quero tirar do Vasco. Tá entendendo? E era assim, cara. E era assim, principalmente na época do Eurico. Porra, era uma vergonha, cara. Por que o Eurico e o Monteiro dividiram a Força Jovem? Rachou a Força Jovem, Literalmente. Tu pode conversar com qualquer integrante, raiz, de tempo da Força Jovem. Foi eles que dividiram a Força Jovem, porra. Olha, eu tô contigo. Eu acho que o principal ganho do Vasco é você tornar o clube um modelo atual de gestão, que é SAF, como os grandes clubes fora, e é simplesmente você afastar essas
entre aspas, se diziam vacas sagradas do Vasco, e a grande parte delas só fez mal ao Vasco. Botar Bandeira está errado, né? Então, hoje você precisa de um clube à altura da torcida que ele tem, à altura do engajamento que a torcida dá. Você tem que oferecer produto. Vocês da capitania, vocês fazem um trabalho, um braço operacional do Vasco, que a gente sabe o sacrifício do bolso que é para fazer isso, em que em muitos momentos o Vasco não faz o que vocês fazem. Vocês propagam o Vasco de uma forma com coração que o Vasco não faz. Falei com quantas vezes... Sabe o que é importante nisso, Maurício? Sabe o que é importante nisso? Tanto o Marcelo, né, como o Sérgio estão no grupo das lideranças que a gente tem no Brasil e em Santa Catarina. Não existe ego, cara. Não existe ninguém querendo ser mais do que ninguém. É isso aí. A gente tem uma união aqui, cara. Aqui, ó, até me arrepio, velho. É fantástico, cara. Isso aí. Não existe esse ego que existe de torcida, o meu candidato isso, meu candidato aquilo. A gente nem em candidato a gente não fala nem em política. Cada um pensa de uma forma e vamos respeitar, cara. Exatamente. Aqui a gente tem, não sei, os dois podem me... Acho que a gente tem 17 torcidas, 15, não sei, né? Que a gente tá junto aqui em Santa Catarina. Porra, cara. Isso. É um no evento do outro, é um curtindo o evento do outro, sabe? É um ajudando o outro. O Vasco tá acima, né? O Vasco tá acima de tudo. Bolacha, que ele me pede contato pra caralho. Eu disse, porra, Bolacha, acho que eu sou uma agenda telefônica, caralho. Opa, desculpa. Mas é verdade, é um ajudando o outro. Falou o telefone aí, ó. Olha, esse toque é da época do telefone da minha avó, hein? É o orelhão lá, aqui na frente da casa do Sérgio. Se for alguma coisa aqui, vocês me ensinem. Mas é isso, cara. O Vasco, vocês estão de parabéns, porque eu conheço um pouco do trabalho de vocês. Um dia que tiver de retorno ao Brasil, teria gosto de participar, de estar aí, porque é absolutamente uma doação, né? A torcida do Vasco, o que ela faz ao clube é uma doação. E está na hora de inverter agora, do clube se doar para a torcida, que é o que a gente espera, que a SAF ela traga de resposta ao clube, porque recado maior aos caras que devem entrar, meu amigo, esquece, não precisa dar mais. O que eles já viram a torcida fazer agora na Série B, com esse espetáculo, que agora os outros que são modinha, põe microfone dentro da torcida, de tem que cantar, manda mensagem, tem que cantar alto, senão vão sofrer. Recebi a mensagem circulando no grupo do... Isso é uma vergonha, e nós somos isso. A gente não precisa de apoio de ninguém para construir estádio, para receber dinheiro, para nada. E o Vasco é isso, porra. O Vasco é o Vasco. Tu sabe que a gente recebeu o Vasco o ano passado aqui, ninguém estava apoiando, na verdade, né, na Série B, né? E até tem outra torcida do Vasco aqui em Brusque que disseram, tem que dar na cara dos caras, que não sei o quê. E mesmo o Nenê tinha voltado, né? A gente recebeu a galera no hotel, até tinha gente de Blumenau, gente de Joinville, de Mylon, tudo quanto é lado, né? E, porra, cara, cheio de criança, né? Como é que eu vou mostrar para as crianças que eu amo o Vasco, que eles têm que ser Vasco, dando na cara dos caras, protestando? Não tem como. Momentos e momentos, né? Isso tem que saber separar e... com o Nenê da vida chegando no Vasco novamente. E aí os cara criticaram aqui, é uma outra torcida que tem aqui, menor aqui em Brusque, e criticaram a gente por isso. Eu disse, por que vocês não vêm, então faz isso, então? Vocês querem brigar, querem discutir, querem... Vocês nem aqui não vieram. E a gente recebeu muito bem o time naquela vez e foi arrancado. O Vasco ganhou aqui, um jogador a menos, gol do Nenê, né? E depois começou... Uma batalha campal. Foi uma batalha campal. Isso mesmo. E depois começou nos estádios, começou a todo mundo receber nos estádios, uma coisa assim que a gente tem muito orgulho aqui em Santa Catarina disso, sabe? Que Santa Catarina é muito vascaína, ninguém tem dúvida disso, né? Eu acho que é muito claro isso, né? Até tinha uma pesquisa na UFSC em 2014, nós éramos a maior torcida do estado, né? Maior que dos Mulambos, maior que de Avaí e Figueira, e a maior que do Grêmio e Inter, que é muito forte aqui na região do Oeste.
E hoje eu não sei dizer como tá, mas é muito vascaíno que tem aqui. E agora, dia 3/9, a gente vai fazer outra festa bonita, né, Sérgio e Marcelo? Com certeza. 100 sinalizadores de navio. Brusque vai ficar pequeno. Vai aparecer em Portugal, o satélite da NASA. Nós vamos comprar 10 bombas de fumaça preta. A gente alugou um espaço que é o pavilhão da Fenarreco aqui em Brusque. Nem vai ser na capitania por não comportar tanta gente. Vai ser num espaço reservado. E todo mundo está ajudando o outro. As torcidas estão ajudando. Um pouco vai dar o dinheiro, o outro já comprou, o outro vai dar balão. Eu consegui, nessa semana, aquelas faixas branca e preta para botar nas arquibancadas. Vocês vão transmitir isso ao vivo ou pediram a Vasco TV para fazer um ao vivo disso? Provavelmente vai. Eu já falei com o Mário Vassal sobre isso, né? E a ideia é que até o Atenção Vascaíno também entrou em contato com a gente, quer participar. Então, provavelmente vai ser transmitido ao vivo. E vai ser assim, vai começar de manhã a festa, churrasco, e a Força Jovem vai trazer os bandeirões, vai trazer para balançar os bandeirões, e vai ser uma festa muito bonita. E depois a gente é próximo ao estádio, depois a gente vai para o estádio. Então, assim, cara, a gente vive Vasco, cara. A gente ama esse clube. A gente não quer saber do cara lá que por ego quer fazer isso, a gente quer saber do Vasco, cara. É só o Vasco que interessa, mais nada. Mais nada. E aí é que entra, por eu não estar mais ligado a grupo político, eu me sinto mais tranquilo em fazer isso, entendeu? Porque você sabe que agora talvez não, Sérgio, mas na época da eleição a galera começa a te minar, a querer, não, tem que seguir, é que nem torcida organizada. É a mesma coisa. Sim. Imagina. Então, assim, eu aprendi muito com a política do Vasco, mas não quero mais ela para mim, entendeu? Então, o ponto positivo hoje que eu estou me agarrando é isso. Não vai ter mais essa política nojenta para tocar o nosso futebol. Se eles querem se matar com o restante, que se matem. O Bacola, e a torcida também já está cansada disso, o Marcelo é amigo. Já está cansada da torcida. Eu acho que é uma resposta absolutamente gigante da torcida, de acordo com o tamanho do Vasco, que ela quer limpar toda essa parte negra da história do Vasco, toda essa parte suja, toda essa parte feiosa, toda essa parte que macula a imagem do Vasco, com uma história de camisas negras, com uma história de resposta histórica, com uma resposta de estar sempre na vanguarda, de brigar pelos menos favorecidos, contra todas aquelas opiniões contrárias, né? A torcida cansou disso. E ela falou, olha, eu cheguei nem o Cristiano Ronaldo, eu estou aqui, agora é do meu jeito. E acho que é a resposta que a torcida está dando em relação, não só à votação, porque, é claro, é um valor de 6 mil e pouco, mas é um movimento todo que a gente vê nas redes sociais, que é uma coisa brutal. E assim, vai ser pioneiro nisso daí, viu? O Vasco, desculpa, o Vasco vai ser pioneiro. Vocês podem ter certeza daquilo que vai acontecer agora. É o divisor de águas em termos de SAF do futebol a nível Brasil. O Vasco hoje, com os valores que estão sendo negociados, que não, desculpa, com todo respeito ao Botafogo e ao Cruzeiro, não dá para comparar a grandeza do Vasco com relação a esses clubes. Mas em relação aos clubes como Corinthians, São Paulo, Fluminense talvez, mas Corinthians, São Paulo, Santos, até o próprio Atlético Mineiro vão vir com tudo agora para tentar, mais cedo ou mais tarde, tá se transformando em SAF, amigo. Não tem mais outra alternativa. Esse plano associativo que existe hoje, eu não vejo mais hoje. Não leva 3 anos. Não leva 3 anos para sobreviver. Não tem mais espaço para esse tipo de gestão. E os que não virarem vão ficar para trás, porque não vão conseguir competir com aqueles que viraram. Principalmente se virar liga. Se tiver essa libra aí vai ser brutal a disparidade dos clubes que forem geridos por empresários de forma responsável e os clubes que têm a modalidade associativa. Sérgio, qual a tua opinião com relação a essa questão do que nós estávamos conversando aqui, a festa que vai ter em Brusque, essa situação toda? O pessoal de Blumenau vai estar lá também, Sérgio? Vai, né? Com certeza, o pessoal do Blumenau vai estar em Brusque. Nós vamos daqui em 2 ônibus. Cara, vai ser uma mega festa. Até a gente estava conversando ali, né, Marcola, no grupo ali, que vai ser uma
Uma pena que não pôde ser ali na capitania de Brusque, né, porque, como o Marcolão falou, o espaço não vai comportar todo mundo, e se desse fechar aquela rua ali, ia ser uma mini barreira em Brusque, né? E, cara, a gente não vê a hora de chegar o dia 3 para estar presente lá. Cara, infelizmente, cara, eu ainda não... A minha ida a Brusque ainda não é 100%, porque fiz uma cirurgia no braço, cara, e o braço foi tenso, mas eu vou fazer o possível para estar presente, mas nosso pessoal vai estar lá, diretores da capitania de Blumenau vão estar juntos, mas vai ser uma mega festa, como o Marcolão falou, sinalizadores, aquela bomba fumaça e tudo mais, vai ser top, vai ser top, todo mundo, cara, vai assim, puta que pariu, que festa que a torcida do Vasco fez em Brusque. E tem que parabenizar esse cara aí, o Marcolan, que está tomando toda a frente aí para o jogo ser na cidade, né, nos auxiliando na questão também de acesso a Brusque, o espaço que foi alugado lá, para poder receber a gente e a gente fazer uma confraternização maravilhosa. Na verdade, eu só estou fazendo o que eu sei que vocês fariam também se fosse na cidade de vocês, né? Nada mais, né? Com certeza, né? A gente é uma coisa só, então, maior prazer poder estar representando vocês e estar correndo atrás disso tudo aí. Só para ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, no grupo ali das lideranças, né, Marcolão, do estado ali, a gente falou sobre as faixas, bandeiras, né, porque tem toda uma hierarquia do pessoal que viaja do Rio para fora e tudo mais, para ver como não tem ego. Foi conversado sobre isso, todo mundo se entendeu, todo mundo se respeita, e assim tem que ser, cara. E assim tem que ser. Nós somos uma coisa só, nós somos todos vascaínos, tá? Queremos o bem do Vasco, e agora, hoje começa uma nova era do Vasco. Quando botei naquela minha mensagem nos grupos, vamos ter que acreditar, apoiar, jamais torcer contra, e assim vai, a vida que segue. Esse trabalho que vai ser feito em Brusque, aquilo que nós temos hoje, Maurício também acompanha ali, a gente ali, nós temos hoje no Marcolan um cara que, não é porque o Marcolan está aqui, que eu já falo isso para todo mundo, o Biro é prova, quando a gente tem nossas reuniões, a gente sempre conversa. Eu me espelho muito naquilo, na conduta do Marcolan, na forma ética que ele trabalha, e principalmente na questão de direcionamento para as capitanias. Então, assim, hoje a gente vai a Brusque, a gente se sente acolhido, não só pelo espaço da capitania da Vaz Brusque, mas pela receptividade do pessoal que está lá dentro. Gente, é um negócio fantástico. A gente se sente... É sério que eu vou falar, eu me sinto mais à vontade indo a Brusque, na capitania de Brusque, do que em muitos locais aqui do próprio evento do Joinville Esporte Clube, qual fui conselheiro, fui sócio durante 20 e poucos anos. Eu me sinto mais à vontade lá, muito mais bem tratado, do que, às vezes, muitas questões aqui em relação ao Joinville. E eu vou ser sincero com vocês, gente, o Joinville hoje Esporte Clube, que ele passa por uma situação tão parecida quanto essa questão do Vasco. Os egos aqui estão de forma abrupta, de forma absurdamente, e não há entendimento. As forças não se unem, e isso daí é o que acontece com o Vasco, como aconteceu com o Palmeiras na época do Mustafa Contursi, como aconteceu com muitos outros clubes, com o Perrella, do Cruzeiro, em Minas Gerais, e como acontece em muitos outros locais. E esse posicionamento que o Marcolan tem de sempre estar trabalhando não deixando se criar essa questão de interesses pessoais, de ego, de política, eu tento trazer para a capitania. Durante um tempo, eu vou ser sincero, o nosso grupo, o Biro está aí, não me deixa mentir em relação a isso. Gente, era um inferno. E eu mesmo me deixava contaminar por situações políticas que eram um inferno dentro do grupo. Era um quebra-pau que eu digo, meu Deus, vocês se encontrar na rua vão se matar tudo. E isso era reflexo do que era dentro de São Januário. E a gente teve que, aos poucos, ir trabalhando dentro do particular, chamando atenção, conversando, tentando fazer com que as pessoas entendessem que a coisa tem que ser saudável, tem que olhar o Vasco, e não A, B ou C. E isso daí, a gente, nas presenças junto com o Marcolan, o Sérgio estava junto sempre com a gente, o Mailon, nós temos que olhar o Vasco. Quantas vezes o Marcolan chegou para mim e falou, cara, dentro do nosso grupo, nós não deixamos mais falar em política. Não deixamos mais falar em política, porque senão vai ser uma guerra. E hoje, eu vendo esse cenário,
e me corrija se eu estiver errado, dentro desse cenário de SAF, dessa virada de página, de que, gente, a gente não vai mais debater sobre política dentro do clube. Ou se vai debater, não vai ter eco. Porque nós vamos olhar agora o futebol, tomara Deus, que seja um futebol forte, vigoroso, vitorioso. O Maurício comentou lá atrás que antigamente nós tínhamos um Edmundo que resolvia, um Juninho Pernambucano que resolvia, um Roberto Dinamite que resolvia, um Romário que resolvia, e eles eram parede para toda a gestão, para todas a bagunça que era a política do clube. Era uma década onde nós não tínhamos informações, as informações chegavam de forma muito remota para todos nós. Hoje, nós recebemos tudo full time aqui, gente. Camuflado um pouco, né? Esses grandes jogadores, né? Olha, eu sou... Ele falou camuflado, é verdade, Sérgio. Eu sou cria de São Januário, da barriga da minha mãe para lá. Então, até vim para cá, é Maracanã, é social, que por ser sócio, Remedo lá, eu sempre fiquei na social. Maracanã é sempre arquibancada. Rapaz, aquilo pulsava de uma forma absurda. Só que você tinha os gênios que, quando aquilo inflamava e o circo estava pegando fogo, um desses gênios vinham lá e pum, acalmava, dava um estofo maior para o clube. Só que isso é um prazo limitado, né? Chegou num ponto que o futebol brasileiro ele não gera mais craques como gerava. Você tem um expoente outro. E o jovem hoje, pela questão social que ele é envolvido, qual é o objetivo dele? Hoje o garoto com 13 anos já tem empresário. E ele quer vir aqui para a Europa, quer ir para a América, quer fazer o dinheiro dele, porque ele é uma empresa. Atrás dele tem o quê? Familiares, e muitos que apostam no sucesso dele para se levantarem socialmente também. E, ao mesmo ponto, imputam ao jovem uma responsabilidade muito grande para isso, além do que a cabeça dele comporta. E aí, se o clube ferve politicamente, você imagina como é que isso não funciona, né, na cabeça do jovem, na base, de todos que cercam. E é o que a gente vem falando, o melhor de tudo da SAF é expurgar esses caras do futebol, claro que você tem sempre uma peça ou outra boa, e você fazer uma gestão atual, uma gestão com entretenimento, nos modelos que o futebol hoje pede, que você tem em grande parte do mundo. Essas pessoas, elas vão sair do clube, Maurício. Elas vão, agora com a SAF, elas vão ver, ó, acabou. E não pense vocês que é só a política do clube que envolve. Né? Tem muita questão de esquerda e direita nacional dentro do clube também. Sim. Com certeza. E vocês querem ver uma coisa? Quando a gente fechou com a Van aqui em Brusque, o patrocínio do Vasco, era 4,5 milhões, né? Cara, assim, ó, eu vou ser bem honesto para vocês, tá? Foi uma das maiores felicidades com relação ao Vasco que eu tive, cara. Poder proporcionar ao Vasco, uma hora que muito precisava, um patrocínio, né? Porra, eu posso contar para minha filha, posso contar para meus netos, que, porra, eu tive envolvido nisso. Eu fui o primeiro cara que fiz o contato. Mas atrás de mim tinha muitas outras pessoas. Cara, vocês não têm noção de como eu fui xingado, cara. Vocês não têm noção de como me apontavam o dedo falando que eu coloquei o cara da direita dentro do Vasco, que melhor nem tivesse trazido esse patrocínio. Então aí tu vê que não é o Vasco. Cara, eu para falar bem a verdade, eu não sou nem filiado a partido político nenhum. Se tu me perguntar sobre política hoje, eu nem sei, cara, que eu tô assim, bem afastado, né? E, porra, cara, então, aí você vê que não é o Vasco que tá à frente, que é como é que se diz? É o primordial. É o interesse dos caras, bicho. Porque eu não vou falar o nome porque eu não tenho como provar aqui para vocês. Mas eu vi. E eu tenho pessoas que viram. Junto conosco na reunião, estava 2 vereadores, estava o Campelo, estava o Matheus Fantini da ZF Sport, estava o Flávio Moreno, que era um empresário que estava junto com o Vasco, assim, né? Intermediando. O Flávio recebeu a mensagem no celular na hora que a gente estava na reunião. E aí ele me mostrou. De um candidato do Vasco
E eu não vou falar porque não tem como provar aqui, entendeu? Mas pessoalmente eu posso falar para vocês. Pedindo para não fechar o patrocínio, porque para esperar ele entrar. São os doentes, bicho. São os doentes. Eles não são vascaínos. Eles viviam e não para o Vasco. Aí eles falaram assim, porra, printa isso aí, me manda, cara. Não vou fazer isso, mas daí vai dar uma confusão e não é isso que a gente quer. Capaz do Luciano não, né, até nem gostar. Ou seja, cara, isso me desanimou tanto, cara, me desanimava tanto, cara, com relação ao Vasco. Eu fico até nervoso em falar, cara. Não tem cabimento uma coisa dessa. Mas e quantas pessoas, Marcolão, que tu conhece? Marcolão, quantas pessoas que nós conhecemos, talvez vocês que estão mais a fundo, Marcolão, talvez, e o Maurício, que vivem do Vasco, cara, que sugam, que estão aqui, ó, feito um carrapato aqui dentro do clube há anos, sugando, e agora com a votação, com a possibilidade de um dono, isso vai acabar. Quantos que esse daí, você não quis citar o nome, mas quantos outros mais que não existem, que estão no anonimato, que possam ter dentro de São Januário, que estão lá nas entranhas de São Januário, sugando há anos do clube, desidratando o clube? Hein, Maurício? O que tu aqui? Diretamente ao futebol, isso que vejo que pode acabar. Mas isso é uma. Diretamente ao futebol, são mais as lideranças que estão ali dentro, hoje propriamente dita, né? Em torno de diretor de futebol, presidente, em torno disso. Agora, tem muitas outras coisas que envolvem que eles vão continuar, por causa que eles estão na associativa, na associação. Entendeu? Por exemplo, se falava muito, e eu sei das histórias da máfia do cloro, da piscina, né? Então, por aí vai. A gente sabe pessoas, conhece nomes, mas estão lá ainda, né? Essa coisa dos ingressos, né? E tinha muito aí com relação ao futebol de direito de imagem, por exemplo, dizia que foi um campeão que me falou isso, que foi pagar o desábato, e o direito de imagem, o desábato disse, não tem direito de imagem. Isso ele não estava mais nem no Vasco. Não, tá aqui, ó, tá assinado. Não, mas isso aqui não é minha assinatura. Alguém recebeu. Meu Deus. Matheus Pet, né? O Matheus Vital, né? Matheus Vital. Praticamente o moleque foi tirado do Vasco. Sai de graça. Não foi de graça, Marcelo. Não foi de graça. Não, sim. Não foi de graça. Tá entendendo? Foi de graça pro Vasco. O Vasco não ganhou nada. Mas alguém ganhou, entendeu? E não foi pouco. Matheus Vital foi o seguinte. Se eu não me engano, eu posso estar errando em alguns números. 3 milhões vendidos para o Corinthians. O Corinthians não tinha dinheiro. Quem emprestou dinheiro, 3 ou 5 milhões, para o Corinthians comprar, foi o Carlos Leite. E o Carlos Leite foi pegar o dinheiro, até hoje ele está esperando o dinheiro do Corinthians. E agora está sendo negociado, Matheus Vital, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Deixa eu tornar difícil. Parece que está sendo negociado com o Atlético Paranaense. Deixa eu tornar difícil isso que o Maurício falou. O Carlos Leite está esperando o dinheiro do Corinthians, mas teve gente do Vasco que recebeu o dinheiro. Hoje 5 milhões. Consegue entender que isso tudo muda? Vai mudar? Temos a intenção que isso vai mudar, né? Que tem dono. Tem quem pague a conta, cara. Ninguém vai rasgar parceiro, dinheiro. Todo mundo vai rasgar dinheiro. Você é contratado para isso. O Marcolão, que ainda não estava na live, que a gente estava dizendo, se não tivesse o Marcolão, o braço da SAF já encostado no Vasco, tu tinha alguma dúvida que o Andrei Santos já não tinha sido vendido a preço de banana? Já teria saído. Com aquela máxima, olha, precisa pagar incêndio. Que nem o Dedé, que não queria sair do Vasco, e foi vendido acho que 14 milhões, não sei, por Cruzeiro na altura, acho que foi isso. Na época do Eurico, ele usava aquela frase assim, né? O jogador que não quer ficar aqui não precisa ficar. Só vai ficar no Vasco quem quer. Não demita o treinador. O treinador é que se demite. Olha, que Deus o tenha. E não só o André, mas ele foi muito bom enquanto foi vice
presidente, enquanto ele era diretor, eu acho que Deus o tenha lá, a gente não fala de quem já foi, teve muitos méritos no Vasco, mas depois que ele virou presidente, enquanto ele era diretor, tá ótimo. Virou presidente, o caos se instalou no Vasco lá. Biro, ia comentar alguma coisa, Biro? Não só o Andrei, o Figueiredo também já estava longe faz tempo, né? Tem outros mais também, né? PEC, talvez. Pessoal, estamos chegando a 1h47 dessa live. Eu vou dar as considerações finais a cada um, que tenha 2 minutos para dar as considerações finais aqui. É um primeiro projeto, a gente vai estar fazendo esse projeto, vai editar algumas coisas, principalmente a entrada ali, que foi um pouquinho tumultuada quando a gente tentou fazer aqui. Depois a gente vai estar passando a todos vocês. Vai estar no canal do YouTube da Capitania Vasco Joinville, e a gente vai estar provavelmente maturando esse processo junto com as capitanias para estar fazendo pelo menos a cada 15 dias um projeto desse com todas as lideranças e convidados. Vamos convidar jogadores, vamos convidar pessoas também para debaterem o Vasco agora, nesse novo projeto agora, nessa nova etapa, que é a etapa da Vasco SAF agora. Biro, te dou 2 minutos, por gentileza, as considerações finais, e obrigado pela presença aqui, amigo, a essa primeira live que nós estamos fazendo da Capitania Vasco Joinville. Bom, primeiro eu quero dizer que perto de vocês aí eu sou um recém-nascido, perto de vocês aí, e para mim o ideal teria ser entrar e só ficar ouvindo, cara, é demais, pô, o Marcolan, sacanagem, o Sérgio conhecendo praticamente hoje aí, o Maurício também, só tenho a agradecer de estar aprendendo com vocês aí. E, porra, essa oportunidade é ímpar, porra. Agora eu sou outro vascaíno. Cara, Marcelo, obrigado. Tu me coloca nessa... Ter colocado isso aí e tal, e... O Bira é jogador de futsal, hein? Joga muito, hein? Joga muito. Pivô, joga muito. Vocês vão ver ele jogando. Tá com o joelho bem embalado. A minha parte, digamos, aí vocês vão para um lado mais dentro da estrutura, o meu é mais no final lá, né? Cara, um abraço grande aí, foi, pô, muito bom ter com vocês. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade. E o Maurício tá longe, né? Mas fica já o convite aí pro Marcolan e o Sérgio, a hora que vierem em Joinville. Esse barulho do telefone aí, Maurício, eu tenho uma pizzaria, porra, é o iFood, cara, enquanto eu estava aqui conversando, eu tô faturando. Olha, tá na live e tá faturando aí, tá bonito. Poderia fazer um programa ao vivo com pizza do Biro, né? Vamos fazer um programa ao vivo lá na pizzaria do Biro, a pizzaria B5, patrocinadora da Capitania também. Olha, entrega aqui em Portugal, não? Pô, vou mandar uma para ti, cara. Vamos inovar o negócio. Marcelo, obrigado. Eu convidei o Biro, obrigado pela presença. Estou convidado, o Maurício também não é impossível vir dar uma volta em Joinville, né, cara? Tá convidadíssimo. Obrigado aí, gente. Desculpa alguma coisa. O Biro, viu, Biro? Permanece na live até nós encerrar aí. É que o Biro chegou para mim pela uma frase na nossa feijoada, Marcolan e Sérgio e Maurício, que foi emblemática para mim. Cara, ele veio depois, no final, nós estávamos terminando, ele falou uma frase que falou assim, ô Marcelo, obrigado por trazer o Vasco para perto da gente aqui. Porque a gente só via o Vasco longe. Obrigado por trazer um pouquinho do Vasco para perto da gente. E aquilo ali me marcou, cara. Aquela frase dele me emocionou, já estava emocionado, o Marcolan sabe que se não fosse o Marcolan, eu tinha chorado umas 20 vezes na feijoada. E assim, aquela frase me marcou. E eu te convido, Biro, vamos agora, dia 3 de setembro, a Brusque, que tu vai ver tu vai tomar um bálsamo de que é Vasco da Gama. Bem, isso daí é o que eu queria falar para ti. Obrigado pela presença, querido Sérgio. 2 minutinhos lá, Serginho, para dar uma... Obrigado pela presença, mais uma vez. Vamos fazer mais vezes essa live. Obrigado, Sérgio, pela presença, querido. Um beijo a todo mundo, pessoal de Blumenau aí. Então, senhores, Marcelo, obrigado aí pelo convite, né? Tá participando dessa primeira live aí, cara, e que esse projeto, né, venha ser sucesso. Maurício, Biro, Marcola, cara, são pessoas, né, que o Maurício está conhecendo hoje, o Biro também, né? É um prazer enorme, o Marcolan, cara, e o Marcelo. Não vou ficar aqui, cara, enchendo a bola dos caras, porque eles já sabem quanto que eu considero eles, admiro o trabalho deles. O Marcolan, cara, que sempre pioneiro, né, das sedes e capitanias, porra, ele me incentivava, cara, e as coisas aqui no Blumenau também aconteceram.
graças a Deus. Eu lembro que o João, cara, ficava, de 2 em 2 dias, que é o João que cuida das capitanias, né? Sérgio, vamos fazer aí em Blumenau, Eu disse, calma, João. Primeiro quero ter a nossa sede aqui, cara, deixa a gente terminar e tudo mais. E eu cobrava o João. João, vai pra cima do Sérgio, porra. Depois ele falou, Marcolão, Sérgio, eu tô só pegando o teu pé com a do Marcolão, tá me pedindo para te auxiliar aí. Mas enfim, cara, deu tudo certo. Senhores, agora é uma nova etapa na história do Vasco. Que nem eu falei do meu texto lá hoje, né, cara? Eu fiquei um pouco triste de chegar nesse ponto, mas jamais eu vou querer sabotar, vou torcer contra, e pelo contrário, vou torcer muito para ser um sucesso e a gente volte a ser o gigante que o Vasco sempre foi no campo, né? Porque ultimamente a gente só está sendo gigante perante a nossa torcida, que a nossa torcida é um esculacho mesmo. Obrigado, pessoal. É isso aí, Sérgio. Obrigado pela presença. Um abraço, um beijo no coração de todo mundo aí de Blumenau. Maurício, obrigado. Alta, agora são o quê? Meia-noite já? Meia-noite e meia? 10 para meia-noite. 10 para meia-noite. Obrigado pela presença. Te tirei da cama praticamente. Avisei em cima da hora para estar participando dessa live. Maurício, muito obrigado pela presença. Obrigado pelas palavras aí. E espero que a gente possa estar fazendo esse projeto mais vezes aí, junto conosco aí na capitania, nos projetos das capitanias, amigo. Olha, Marcelo, primeiro agradeço você pelo convite, privilégio, Marcolan, parabéns a vocês, o Sérgio, o Biro, parabéns a vocês por esse amor pelo Vasco, né? Porque tudo que se faz é por amor ao Vasco, nenhum de nós aqui tem interesse em nada, é simplesmente por amor ao Vasco e muitas vezes incompreendidos. Mas parabéns, obrigado pelo convite, sempre que possível conte comigo. A gente espera e tenho certeza que esse novo capítulo, eu volto a dizer que depois da resposta histórica, para mim, é o momento mais importante da história do Vasco, em que o Vasco, o trem-bala da colina, definitivamente ele entre nos trilhos, ele entregue para a sua torcida e para a sua história a grandeza, volte a entregar que ele sempre teve, e deixa que o resto, a torcida faz a parte dela. Grande abraço, obrigado a vocês. Maravilha, Maurício. Obrigado, querido. Um beijo em todo mundo aí de Portugal, todo o pessoal todo aí que está em Portugal. Obrigado pela presença e vamos estar agendando, vamos maturando esse projeto e tentar melhorando a cada dia para o torcedor vascaíno de todo o Brasil, de Santa Catarina, para que eles possam conhecer um pouquinho mais das capitanias e conhecer um pouquinho mais dessa história que a gente faz aqui em Portugal e em todas as outras partes, Miracema, tem o pessoal também de BH, vamos estar convidando em breve muitos para estar participando aqui. Marcola, meu irmão, meu querido, o que eu vou falar de ti, meu irmão? Primeiramente, um beijo no coração aí, cara, obrigado por estar participando em cima da hora, desculpa por estar te chamando em cima da hora. Primeiramente, muito obrigado, e dia 3 estaremos aí fazendo um evento fantástico junto contigo, meu irmão. Primeiro, eu quero agradecer a todos por poder falar de Vasco com vocês, né? Tudo cara que eu considero muito, cada um tem suas experiências, né? O Sérgio, porra, quantos dias a gente conversou, né, Sérgio? Quantas conversas, né? Quanto medo que o Sérgio tinha de botar a capitania, botar a sede, né, Sérgio? Verdade. E o Marcelo está no mesmo processo agora, eu digo para ele, porra, caramba, vai atrás disso daí, caramba, vai botar essa sede. Vamos fortalecer, cara. É mais um lugar, daqui a um pouco a gente faz um guia turístico, alguma coisa assim, e para passar por todas as capitanias de Santa Catarina, né? Então, eu acho que é isso, cara, é fortalecer cada vez mais e mais. O Vasco precisa expandir mais, a gente precisa buscar aqueles torcedores, nós como capitania, como sede, a gente precisa buscar aquele torcedor que está adormecido. A gente precisa levar o nome do Vasco às comunidades, levar o nome do Vasco aos eventos, né? Como a gente faz no Natal Solidário aqui, a gente atinge 600, 700 crianças já. Muitas delas não são vascaínos, mas eles estão vendo o que o vascaíno está fazendo por elas. A gente coloca corte de cabelo, presentes, bebida, comida, parquinho, numa comunidade, a gente vai lá na comunidade. E a gente está levando o nome do Vasco. Se nessa briga, se nessa festa toda, se nesse evento todo, a gente fizer um vascaíno, tá valendo.
já está valendo tudo. Valeu a pena. Então, a gente, como forte que é, Marcelo, Sérgio, Maurício, lá em Portugal, né? A gente precisa usar a força do nosso grupo para estar levando o nome do Vasco, para estar exaltando o nome do Vasco, para estar mostrando o nome do Vasco. Eu não quero nem saber, cara, eu vou nas rádios, eu falo mesmo, aí tem radialista mulamba, eu dou no meio. Não quero saber, cara. Não quero saber. Tem um radialista aqui em Brusque que não quer mais me receber. Que ele fala uma ou duas e assim vai, tá entendendo? Mas graças a Deus, cara, é isso, cara. Eu acho que esse é o nosso foco. Usar a força do nosso grupo. Todos os grupos são grandes, fortes, né? Estão bem consolidados e usar a força dele para fazer o bem, para levar o nome do Vasco. E esse é o nosso papel. Quem sabe, um dia, esses políticos, esses caras que só pensam neles, vejam o nosso trabalho e mudem um pouquinho a forma de pensar. Boa noite a todos, meus queridos. Até dia 3 de novembro. Primeiramente, obrigado a todos. Obrigado, Maurício, Biro, Sérgio, Marcolan. É uma satisfação. Esse é o primeiro projeto dessa primeira live que nós estamos fazendo hoje com as capitanias de Santa Catarina. Em breve, vamos convidar, já tem convite para alguns jogadores. Marcolan está me passando a lista toda, a lista telefônica da galera aí. Fica meio bravo comigo, mas ele é o cara minha referência aí. E em breve vamos estar maturando esse processo, buscando patrocinadores. Vamos estar fazendo um negócio bacana, os canais das capitanias. E quem sabe um dia fazer ao vivo da Vasco Brusque, fazer ao vivo da Vasco Brusque, fazendo ao vivo da Vasco Blumenau e fazendo ao vivo de uma futura sede que nós viemos a ter aqui da Vasco Joinville. Pessoal, seria isso. Obrigado a todo mundo. Esse projeto aqui vai ser gravado, vai ser botado no YouTube e logo a gente vai estar gravando isso aqui ao vivo e interagindo com todo mundo. Obrigado a todos, boa noite e que Deus abençoe o Vasco agora nessa nova etapa da Vasco SAF. Galera, valeu, biscoito! beijo no coração de todos vocês. Obrigado. Tudo. O biscoito não Tudo, é fraco, hein? um abraço.